Fala galera do canal, Daniel Cage aqui na área para mais um episódio do CageCast, podcast aqui em Salvador, sempre com pessoas inspiradoras, convidados especiais. Hoje não vai ser diferente, eu tenho um convidado mais do que especial, um grande amigo das antigas, um cara que me influenciou a fazer nutrição, né? Aprendi muito com ele a arte da alimentação saudável, do fitness, né? Ele também me instruiu aí nas minhas primeiras imersões dentro de uma academia, né? Quando eu comecei ali na minha adolescência a fazer o treinamento de força. É um cara que é uma grande referência, né, para o esporte aqui em Salvador. Muita gente conhece ele no triatlon, das corridas de rua. É um cara que eu conheço já há um bom tempo, tá? Então, além da toda a parte técnica, a parte que ele domina muito, é um cara extremamente inteligente, mas também é um ser humano de primeira, fantástico, com uma sensibilidade incrível. Um cara, assim, que está num nível bem avançado de evolução e espiritualidade. Foi por isso que eu trouxe ele aqui. A gente já tinha algum tempo que a gente não se encontrava, às vezes se batia nos eventos de nutrição, né? Sempre, como eu me afastei um pouco do esporte, acabei não encontrando tanto ele nas competições, mas vira e mexe, encontro Maurício Fraga, andando pela rua, correndo, sempre naquela vibe boa. E é isso, queria, antes de mais nada, pedir para que você se inscreva aqui no canal, queria que você compartilhasse esse conteúdo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que estão começando a treinar agora, começando a buscar uma alimentação mais saudável, buscando cuidar do seu corpo, da sua mente. Vamos falar de tudo isso aqui hoje, tá? Dá o seu like aí, isso é importante para que o canal continue crescendo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Deixa um comentário aqui, sigam também o meu convidado, eu vou deixar o arroba dele aqui na tela, tá? No Instagram. É um cara da minha confiança, um cara sério e tem muito a compartilhar aqui conosco. Maurício Fraga, meu irmão. Dani, e aí, tudo bem? Obrigado. Satisfação imensa estar aqui no CageCast. Já era hora você ter o seu também, né? Isso aí. Diante da informação e contra-informação da internet, né? Vamos criar uma lucidez. É isso aí, irmão. Maurício, como eu falei... Obrigado pelas palavras, hein? Lisonjeado. E você, claro, como aluno, antigamente irmão e de consideração, amigo, nadador do iate, também seu background também de atleta e de pessoa humana também é inefável. Legal. Rapaz, olha só, eu quero começar esse papo aqui, que vai ser um papo bastante longo, tá? E Maurício, a gente sempre quando a gente se encontra, a gente conversa muito, eu tiro muitas dúvidas com ele. Ele também é um cara extremamente humilde, com todo o conhecimento que ele tem, né, na frente, pela experiência dele, a sabedoria dele, cinquentou já, é um cara que está sempre ouvindo, né, sempre ponderando os seus conhecimentos. Então eu acho que quando duas pessoas se encontram nessa sintonia, sempre há Só vem coisa boa, né? Um engrandecimento, né, não existe aquele eu sei mais do que você. Não, soma. Ou você sabe mais do que eu, né? Então, o que eu acho muito bacana de Maurício é que Maurício é um cara também muito coerente. É um cara que já experimentou muitas coisas e é um cara que já viveu os extremos. Enfim, ele vai contar as histórias, né, do esporte, de toda essa experiência que ele carrega e que ele passa para os seus alunos. E eu queria começar falando, Maurição, Sim, de um fato que quase ninguém sabe disso, que foi o quanto que você me influenciou lá atrás. A gente se conheceu no Yacht Clube da Bahia, né? sim. No clube do qual somos sócios. E Maurício sempre chamou a atenção porque nessa época que eu era atleta, que eu nadava, eu fui atleta de natação durante muitos anos da minha vida, né? E ele sempre passava no clube, um cara muito forte, extremamente forte. Eu acho que na época que... Eu não conhecia bodybuilder. Era um padrão de corpo na época, um pouco acima, talvez que hoje em dia ficou até lugar comum, né? Isso chamava atenção, né? Todo mundo olhava, claro, assim, e sempre você se alimentando, fazendo... Com as coisas diferentes, né? Fazendo barras, exercícios que ninguém via. E todo mundo falava assim, porra, bicho, quem é aquele cara? E você era um cara você sempre foi um cara muito na sua, muito caladão, muito, né? Poucas palavras. Sem espalhar para todos, né? Eu tinha meu cantinho ali no clube. Isso gerava mais interesse na gente, né? E eu imagino, eu adolescente ali com meus 16 para 17 anos, eu acho que era isso. E naquela fase também de querer, né, ficar forte, de querer vaidade, de querer ter um corpo bacana.
E aí eu lembro que eu ficava de longe, assim, olhando, ele treinando, você treinando, né? Até que a gente se aproximou através de Sandrinha, através do próprio Andrezão Curvelo, nosso grande amigo tá aqui. Comungava da gente lá aqueles momentos, né? Aquelas tardes maravilhosas de verão lá no Yacht Club, né? Isso, e aí eu lembro que aí a gente se conheceu, né? A gente começou a trocar uma ideia, assim, timidamente. E aí um dia, aí já André, já participando, André nos aproximou. E aí eu lembro que a gente estava ali no final, acho que era uma sexta-feira de tarde, assim, pôr do sol. E você chegou pra mim assim, eu perguntando, né? Poxa, eu tô com dúvida nisso, o que é que eu como, o que é que eu malho e tal. E você sempre muito objetivo, muito claro. Eu lembro de você pegou um papel, uma folha de papel, que era o jogo americano, né? No iate, quando você vai almoçar, eles botam um papel e o prato em cima, você pegou... Garçom! Sem nenhum acamento, uma caneta, né? Uma coisa assim que... Fez uma minuta, né? Marcou, você pegou, falou, tem uma caneta aí, por favor? Acho que hoje. Aí você pegou aqui assim... porque não tinha laptop na época, né? E fez assim pra mim, vamos lá, eu vou lhe passar aqui uma base do que você deve se alimentar pra você ter saúde, hipertrofia, você não quer ficar forte, sabe? Aí você foi lá... Eu lembro até às vezes das opções. Eu lembro que você falou, aqui você joga uma raiz. Uma horinha falando direto, né? Joga uma raiz aqui com uma proteína, joga o ovo, tal. Aqui você joga no lanche um atum com... Dando rol de opções, tudo, né? Um atum com amendoim, porque você cataboliza muito, você precisa de gordura também. E você me deu uma aula, assim, eu fiquei assim, tipo... Eu lembro que eu peguei esse papel, até um pouco tempo atrás, Maurício, eu tinha esse papel, você acredita? Fantástico, hein? Aí merecia... Eu lembro, sabe por quê? Sabe o que eu lembro, Andrezão? Essas eu lembro coisas... que tinha assim, ó, as marcas Não. de... Eu não sei se Dani, na época você usava bronzeador. Isso é price, isso não tem preço. Outro dia o cara da Petros, que eu malhei muitos anos na Petros, André chegou até lá comigo, academia que formou realmente tipo uma universidade pra mim de fisiculturismo. Ali no Campo Grande, né? Não, no Praça da Sé, com o Miguel de Oliveira, inclusive. Aí um amigo nosso lá de Julião falou, eu tenho a sua ficha que você fez, ele é personal, esse tem a ficha que você fez pra mim quando você chegou lá. Imagina, ainda tem uma ficha que você montou pra mim. Na época, hoje em dia, é uma coisa mais modorrenta que não existe, né? Obsoleto, ficha de academia. Mas, assim, então são essas coisas que você diz, poxa, eu tenho uma história. Eu não, entendeu? Mas aí tá um outro ponto que eu queria trazer aqui, Maurício, que foi o seguinte. Eu sempre vi você como um cara muito à frente do seu tempo. Do nosso tempo aqui, eu lembro que uma vez... Aí depois disso, a gente começou a treinar numa academia na Ladeira da Barra. Foi, na Barra. E aí um dia eu fui na sua casa e eu vi, assim, um monte de revista. Vi Time, vi as revistas de fisiculturismo. Flex Magazine. Eu vi, eu falei... Que dava trabalho pra comprar aquela época, porque não chegava. A gente ia lá na Pituba, na extinta barraca do Bené, na época não tinha muita grana, o Bené vendia os números atrasados, ele recortava, a gente comprava 5, 10 reais e pedia pra ele pra poder vender, pra gente poder, porque não tinha, porque chegava caro, né? Não tinha acesso. A gente pegava números atrasados, não tinha acesso, não, era coisa de louco. Aqui pegava aquelas gravuras, aqueles caras, aqueles copos, esculturais, então, esportes, bodybuilders na época, e a informação, e eu sabia inglês, graças a Deus, né? Tinha já uma base de inglês do curso, etc., Bega Quebeu, e tinha essa informação. E aí eu, esponja, né? Eu lia a Flex, a Muscle Magazine e a Muscle e Fitness toda, devorava, né? Então isso me deu muita base. Você pensa que não, mas essas revistas, aquele tinha muita informação boa. De nutrição, de suplementos. É isso. Até hoje, os online são muito bons. É isso. Maurício, eu lembro que uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça foi porque logo depois disso, aí eu comecei a treinar, Você foi lá em casa e viu as revistas de Zinuca? Não, eu vi várias revistas e vi assim, falei, rapaz, o cara estuda, brother, o cara lê muito e, tipo, da onde que tá vendo essa informação? Não, porque nas revistas tem muitos artigos científicos e os colunistas são muito bons. O que devem ser hoje em dia da gente que tá com a internet bombando, né? Sim. E Ed Burke, os caras bons. Nessa época a gente não tinha esse acesso à informação que tem com a internet. Eu lembro também de ter visto um livro de medicina, eu acho assim, um livro bem grosso, assim, na sua... Numa bagunça da porra, assim. Não, tem um arquivo lá muito bom. Até hoje ainda tem. E aí, eu sei que eu comecei a me interessar cada vez mais, por influência também de André Curvelo, que namorava com minha irmã nessa época e treinava, fazia triatlon. E eu cresci nesse ambiente, né? E eu falei assim, eu já tinha parado de nadar, já estava começando, aí cheguei a fazer umas provas de triatlon. Tem até umas fotos. Ô, cabeça, veja uma foto que tem eu no canto, novinho, André, e o outro lado, acho que era Vitor Dato ali. Tem. Eu postei essa foto. Quer ver? Ó, ele vai colocar aqui em algum momento essa foto pra gente relembrar. Mas o que me chamou a atenção, Maurição, foi o seguinte. Nessa época, logo depois eu entrei
fiz vestibular para engenharia Porque a química. informação, Dani, era escassa naquela época. Talvez você tomou um susto. Quanta informação em um momento, em uma hora que você precisava, né? E informação segura, fidedigna, Isso. informação preciosa, né? Em um momento que você urgia para essa informação. Então, Sim. naquele momento, era o seu momento que você disse, poxa, que bom. Isso, e você fez... Olha lá, ó. Foi nessa época aí, ó, que eu conheci Maurício, olha lá. Ó. Maravilha, hein? Eu, André, no meio aqui, André Curvelo. Old school, primórdio do triatlo. E aqui, Vitor Datali, que também é um brother hoje em dia que trabalha com CrossFit. Aí, o lance... Depois a gente mostra as outras. Aí eu lembro que foi o seguinte, o que me chamou a atenção foi a sua clareza e a forma como você passou aquele... Você vomitou assim, ó, o negócio. E aí, Espontâneo, talvez, também. anos depois eu entrei na faculdade de nutrição. Fui na faculdade de nutrição, querendo fazer nutrição esportiva. Quando eu cheguei na faculdade, não tinha nenhuma matéria, nenhum livro da parte esportiva. Eu lembro que quando eu cheguei... Eu falei Quem diria, né? Na UFBA, imagine. Eu cheguei e falei assim, porra, não tem nada de esporte aqui. Aí eu comecei a comprar livro de fisiologia do exercício. Sim. Comecei a comprar os livros em inglês de Ira Wolinski, os livros de nutrição esportiva, que era uma nutrição esportiva muito focada no endurance. Naquela época que se entupia de carboidrato, só falava de carboidrato, de hidratação, você conhecia muito pouco. Mudou muita coisa, né? E eu lembro que você... Isso que eu... Falava de gordura boa, Você né? falava de qualidade de nutriente. Sim. Na época que eu aprendi que era assim, era carboidrato, não se diferenciava o carboidrato de alto índice glicêmico, carboidrato de diferentes qualidades. Por exemplo, não se diferenciava tanto o carboidrato de uma raiz para o carboidrato de um açúcar, de uma frutose, né? Em termos de time, né? E você já trazia isso antes lá. O GI, né? Glycemic Index. Isso, você já trazia isso lá, sabe? Que existiam gorduras boas, que nem toda gordura era ruim. E hoje em dia é condição sine qua non para emagrecimento, né? Quem não controla isso, né? Então, hoje em dia tem até medidor, quem diria? Tem medidor do net carb, né? Pra você medir o seu spike de carboidrato quando você come, né? Impressionante. Uma ciência. Então assim, Tem aplicativo disso. O que me chamou a atenção foi justamente o quanto que você era prático. E aí eu queria, Maurição, assim, trazer um pouco da agora, então, mais do que nunca. Se naquela época, agora, então. Assim, e isso me chamou muita atenção. Me marcou, você ver como são as coisas, né? Hoje você está aqui conversando comigo. De lá para cá, eu contestei muitas das coisas que foram passadas na faculdade, né? Eu acho que isso é importante também, a gente aprender, questionar, ver, pô, isso faz sentido, não faz. Você tinha a sua prática, aplicar também, né? E o que me chama muita atenção em você é que eu vejo que você é um cara muito prático. Você é um cara muito coerente no sentido de... Vamos lá, tem essa teoria aqui. Vamos aplicar para ver se isso funciona. E eu acho que você sua vida inteira foi assim. Eu testei muito em mim também, né, Dani? Eu fiz muita coisa que... Tinha um suplemento, eu usava. Eu fui bodybuilder, eu fui triatleta, agora corredor de rua. Então, tudo que... É tipo aqueles caras da Bolsa de Valores, né? Qualquer coisa que venha melhorar, né? Que venha a ser... aperfeiçoar isso, que possa melhorar, eu sempre acato, né? Isso vem muito do bodybuilder. O bodybuilder, esse aspecto muito positivo do bodybuilder. O bodybuilder, ele fica ali naquela ânsia de querer botar o corpo na melhor, que é muito bonito botar o corpo no melhor dele, né? Na melhor performance. Exatamente. Né? E aí ele vai à cata de suplementos, no Breakthrough suplemento, que é no dieta que pode melhorar. Um detalhezinho, porque é o esporte de detalhe, não é esporte, é arte, né? Então o fisiculturismo, ele tá ali no detalhe, aquele detalhe que pode melhorar. É tipo a Fórmula 1 mesmo, hein? Sim, alta mal comparando, né? Sim. Mas aí eu sei que eu sei um pouco da sua história, eu queria que você me falasse, antes de se tornar bodybuilder, né? Como você começou no esporte, desde a infância, como foram assim, suas primeiras investidas? Fala um pouquinho dessa sua história. Maristas, né? Aquela coisa do basquetebol, escolinha de basquete, né? Que eu ia... Não ia nem a contragosto, eu gostava mesmo de ir às tardes de basquete lá no Maristas. Depois o futebolzinho sempre aos fins de semana, né? Gordinho. Aí natação no iate. Aí começou a época da parte da natação. Nadava, fiz 2 travessias mais em Salvador, nadei com o Rogério, da Arapiraca, nadei no iate. E aí, sempre que nadava, tinha, assim, uma vontade de sair e dar um trote. Aí encontrei até um parceiro meu naquela época, que toda vez marcava comigo. Depois dos treinos de natação, a gente vai dar uma corrida. É impressionante, claro, você está com o pulmão aberto, sabe que é outra situação, você já está depois de nadar 2, 3 mil, para correr é muito melhor, né? E com Salvador, aquele sol aberto, né? Então eu comecei a gostar. E todo nadador que gosta de correr é em potencial um triatleta. Isso é até a bike, né? Então aí veio depois o triatlon, aí teve uma que encheu o saco.
Já encurtando a conversa, né? Já passei pro bodybuilder, né? Aí depois de uma vivência muito boa na endurance, né? Viajando com Sandrinha para provas internacionais, quer dizer, quase alguns anos, né? Patrocinado, inclusive, né? Peraí, agora para um pouquinho aí. Tá. Tem umas fotos aqui dessa época que eu quero mostrar aqui, que eu Tem fotos resgatei. muito legais. Foi Sandra que me enviou. Sandra que me enviou. Essa já passou já, que foi quando a gente se conheceu lá, né? Atrás, quando eu era atleta ali. Eu acho que foi... Essa prova foi lá na Contorno, não foi, Andrezão? Que a gente participou? Lá na Marina. Foi um revezamento. Ó, aqui já é uma época... Aí é a época do Yacht Club, né? A galera... Aqui foi quando você fez a dieta pra mim. Isso. Né? Você era desse tamanhão aí, fazia o bodybuilder, você de sunga verde aí. Esse terceiro aqui. André, esse grandão aqui. A equipe ali no traço. Veja outra foto aí. Ó. Aí é com o Mark Allen, que é... Esse cara foi campeão mundial mundial de Ironman. E The Grip, né? Uma lenda do triatlo. O Mark Allen, técnico, inclusive, né? Um triatlo em Santos, que eu fui com Sandrinha competir, Triatlo Internacional de Santos, né? E já trazia esse pessoal de fora, justamente para competir. Mark Allen deu uma clínica lá e falou do técnico dele da época, que era Philip Maffetoni, que era um cara que já introduzia gorduras nas dietas, porque o esporte do triatlo, o Ironman, qual o substrato energético? Gordura. Carboidrato, você tem 1h30. Depois de 1h30, você vai gastar o quê? Vai se entupir de gel? Não. Então, qual o substrato? Não aguenta, qual o substrato mais importante para endurance? Gordura. E aí, Brett Sutton, que veio depois de Philip Maffetoni, fala sobre isso. Você quer fazer Ironman e não come gordura? Esqueça. O Brett Sutton, que é um dos melhores treinadores hoje e agora de triatlon, e teve até no Brasil, ele fala... Gordura, amigo. Mas outra. Gordura. Então, aí isso aí você também no ensaio fotográfico, competindo com a Twin Lab. E naquela época já usava a Twin Lab. Eu me lembro uma vez que fui pro Ironman em Porto Seguro. E impressionante como as coisas vêm na vida, né? E a Granado, que trazia a Twin Lab, que a Twin Lab é fantástica. A Twin Lab, pra você entender, o catálogo da Twin Lab, antigamente, era 1000 itens. Tinha suplemento até pro olho, com luteína. Hoje em dia enxugou mais. E a Twin Lab, a pessoa viu, Maurício, você quer o quê? Vai competir lá, patrocínio, né? Aí tinha o Armazém da Saúde. Ele me deu o link com a Twin Lab, né? E aí me mandaram, aí imagina, cheguei lá, o pessoal os médicos falaram, pô, rapaz, você tá com fosfil, que era para tamponar o ácido lático, carbofil, fantástico, ultrafil, que é carboidrato. Eles tinham uma linha muito boa. Top. Hidraful para poder isotônico, aminofol líquido. Ninguém nem sabia, né, o que era. Nossa, aí no melhor dos mundos, hein? Vamos lá. Ó, aí você com Sandrinha, aí Sandrinha, também foi que cabelão, aí rodando no Brasil, competindo em algum lugar do Brasil. Sandrinha é uma querida também. Summertime. Sandrinha é uma querida também. Sandrinha é fantástica. Que também já treinou comigo do lado nas raias. Até hoje, né? Brilhando hoje, com os aquáticos, né? Linda. Isso, uma pessoa muito especial também. Proporcionando, né? Aí você, Andrezão, aí é época de triatlo também? Sim, Boa Viagem, Triatlo Boa Viagem, Campeonato Baiano de Triatlon e uma etapa do Baiano, sem dúvida, uma etapa do Baiano de Triatlon. Com esses corpos, pegando peso e mandando bem, viu? Não era arrastando, não. Aqui também, eu acho que é alguma largada, né? Você ali na frente, aqui. Show. Quer dizer, sim, aí chegou nesse ponto agora. Vai tirar. Chegou um ponto que eu conseguia pegar peso na Petros com a turma do bodybuilder, Miguel, os caras bodybuilders, e tinha ainda a pegada do endurance. Quer dizer, que nível legal, né? Eu conseguia fazer o cardio. As fibras, a fibra intermediária, que é uma fibra que tanto serve para esportes de resistência e para pegar peso, que é a melhor fibra que tem, que vasculariza e queima gordura. Não é fibra branca, não é fibra de powerlift, entenda. E não é uma fibra de resistência, que prepondera no esporte de endurance. Então tinha fibra intermediária. Eu trabalhei muito essa fibra intermediária. Deve ter perdido um pouco hoje, claro. Mas servia para poder pegar peso com os grandes lá na Petros. Tanto é que o pessoal dizia no triatlo, vai fazer fisiculturismo, Maurício. O que você quer aqui no triatlo? Desse tamanho, sai da água enorme. Quando pegava a bike, a perna, André dizia, parecia um tronco de árvore. E conseguia correr. Conseguia ainda correr. Impressionante. E o que foi Quer dizer, como a fibra intermediária serve para os dois tipos de trabalho. O trabalho tanto de força, só para esclarecer, tecnicamente falando, e para o trabalho de endurance. E o que foi que lhe motivou, assim, a entrar nesse mundo, nesse universo do bodybuilding? Sim, aí pronto, a gente chegou no pontinho que eu parei também. Aí pronto, encheu o saco, Salvador é quente, o volume de triatlo é muito grande, as transições 80-15, 2 vezes por semana, uma tarde trabalhando, eu bonitão, forte, eu digo, pô, não tenho vida, não, só vai treinar. E eu me sentia bem pegando peso. Eu tinha, o que eu sinto isso com meus alunos, esse viés que são as fibras de força.
Eu tinha naquela época muita. A musculação, e até hoje me faz muito bem. É isso que eu digo, o endurance é muito bom para a cabeça, mas em termos de queima de gordura, em termos até de bem-estar e modulação hormonal, musculação. Então, eu, sem sentir, eu via que a musculação me fazia muito bem. Quando eu fazia o endurance, ia para academia e fazia trabalho com peso, me sentia muito bem, dava uma erguia, Porque quando você faz musculação, você se sente forte. Toda pessoa me diz isso, Maurício, eu sinto aquela dureza, fica duro, fica forte. Você sente forte na acepção da palavra. Então a musculação, ela é fantástica. E você fala assim, essa força no músculo, no físico, também você traz também pra mente, né? Obviamente, claro. O treinamento é neuromuscular. Então você treina corpo e mente, sem dúvida. Então eu me sentia muito bem pegando peso. Eu digo, poxa, eu tô perdendo tempo. E aí o pessoal dizia, vai fazer pro fisiculture, Maurício. Você tá perdendo tempo fazendo triatlo, etc. Não, aqui você não vai ser campeão mesmo, porque não tem a genética dos caras. Os caras são longilíneos, são totalmente magros, né? Então, são desinflamadíssimos, né? Então, eu digo, poxa, tá tomando meu tempo, eu vou, de repente, paquerar, namorar mais para ir no fisiculture, vai tomar menos meus tempos. Essa área de suplementos também, eu gosto muito, eles têm... Tinha muita coisa nova de suplemento naquela época para fisiculture, creatina, né, surgiu naquela época. O MRP, que é o Meal Replacement, surgiu naquela época também. Serious Mass, Myoplex. Então tinha muita coisa boa naquela época, as barrinhas. Inclusive, eu digo sempre, os suplementos naquela época eram muito melhores que o de, porque ficou muito padronizado. Muito comercial, muita concorrência, né? A coisa ficou muito... Baixou a qualidade. Exatamente. Né? Tá tudo randomizado ali, os sabores são iguais, então... Eu lembro uma vez, eu lembro daquela marca Labrada que tinha... Sim, tinha as barrinhas muito melhores que hoje. E todos eram fisiculturistas, uma parte dos caras, Labrada, né? Foi, aí montou a empresa dele. Então eu percebi que eu tinha esse viés do fisiculture, o corpo respondia com o treino e com a nutrição. Eu digo, deixa eu parar um pouquinho o aeróbico e ver o que é que vai dar no fisiculture. Entendeu? E competir. Hoje em dia, que é a categoria fitness, eu competindo com o corpo de praia, etc. Foi uma categoria que virou hoje em dia o fitness, né? E você, como sempre, tudo que você entra com muita intensidade. Sim, com certeza. Né? Isso é um traço, né? Sim, de muitos atletas. No triatlo, se a planilha tivesse 40 de ciclismo, chegasse em casa dava 39, eu ia ali na esquina e voltava para dar 40. No Catai, no computador, né? Exatamente. E no fisiculture também. Se não era para comer castanha, era uma castanha. Se era para comer gordura, low carb, zero carb. E é um aprendizado. Né? Eu lembro que... Mas tem muita loucura. Em cima aí tem muita história. Em cima dessa avidez em ser correto, que hoje em dia, claro, hoje em dia me libertei. Aí vem muita rigidez, aí né? já vem outro capítulo, claro. Essa rigidez criou um Maurício que não era eu. Esgotou, Dani, porque tava cansativo já. Eu tinha um corpo ou era um corpo? Começou a ficar uma coisa muito... Interessante, você falou com um? Eu tinha um corpo ou era um corpo, né? Eu lembro que você falou uma vez uma coisa pra mim. Eu era um corpo, né? O corpo andava em mim. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho um corpo. Se eu quiser sair correndo, qualquer hora eu saio. Se eu quiser pegar peso, eu pego. Então, o yang, né? Eu tava muito yin. Aí já mudando, já entrando no capítulo melhor, que pra mim, claro, é melhor. O capítulo de mais lúcido, né? Eu percebi que aquilo tava começando a me cansar muito. E cada ida pra academia tinha que tomar muito suplemento. Você gasta muita energia. Muita energia, assim... Com filigranas, né? Com detalhes que a vida não é assim, pô, na prática. Pronto. Que na prática, na vivência do dia a dia, não é assim, bicho. Ninguém é bodybuilder. É insustentável, né? Muito detalhe, é muita coisa. É uma coisa até hedonista, digamos assim, né? Eu lembro que você falou pra mim... Muito hedonista mesmo, né? Você falou uma coisa pra mim Acho muito bonito, mas eu acho que tem que viver, tem um propósito. Se o seu propósito é ser atleta de bodybuilder, eu acho. Se você quer ser isso na vida, muito bom. Eu até tenho alunos que são assim, e boto você na melhor forma. Mas eu acho que o meu propósito eu descobri. Eu acho que foi até bom que eu descobri, Dani, na verdade. Que meu propósito é o quê? Ser personal, dar aula, ser ativo e ter um corpo legal e não ter aquela coisa... Não ser escravo do corpo. Não é de ter aquela coisa com espelho, uma coisa que cansou mesmo, na verdade. Espelho meu, existe alguém mais forte do que eu. Alteres ego, né? Alteres ego, uma coisa só voltada pra si, né? É até meio feio, inclusive, né? Eu lembro uma vez que eu encontrei com você em algum lugar, você já estava já nessa transição, mais zen, assim, mais falando da medicina tradicional chinesa. Aí eu eu dei uma guinada depois. Aí você falou assim pra mim, eu falei, porra, Maurição, e aí tal? É uma coisa que eu peguei assim no ar que você falou assim, bicho... eu não percebia, era um ambiente onde estava todo mundo preocupado com o seu, era um ambiente muito egocêntrico. As pessoas não dividiam nada. Algumas exceções, tem muita gente inteligente, muita gente intelectuais, muita gente que tem uma formação acadêmica muito legal e faz fisiculturismo, muito legal mesmo, no mundo inteiro. Mas
realmente é muito. Não é porque você não Eu queira. digo no Não é porque você narcisismo, não né? queira, porque você fica exclusivista um pouco, né? Você fica com aquele corpo enorme, bonito, sexy, né? Muita Às vaidade, vezes nem né? tanto hoje em dia, nem tanto, nem mulher, nem muito. Mudou muito o conceito, o biotipo até das categorias. As categorias, tecnicamente falando, das categorias femininas e masculinas mudaram muito. Até para poder fazer jus aos patrocínios, hoje em dia as meninas estão muito secas, que foge um pouquinho ao sex appeal, e os caras também não tem mais grandões, não eram mais como o fisiculturismo de 20 anos atrás. São menos corajosos e não estão tão grandes, né? Não tem o biotipo de Arnold hoje em dia. Você fala menos corajosos, destemido em tomar anabolizantes? Não, de treinar forte mesmo, tipo um Ronnie Coleman, tipo um Kevin LeBron, que os caras pegavam peso de verdade, impressionante. Você tocou num assunto importante. Muito, Hoje tem... eram muito mais extremistas. E geneticamente falando, mais bonitos os corpos. Hoje em dia, as categorias overall do culturismo e feminino estão mais esvaziadas. Estão mais uma coisa mais tipo class. Quem diria você vê um cara hoje em dia ganhando concurso de fisiculturismo com aquele shortão de surfista, né? A gente que viu anos, aquela tanguinha, aquelas... as pernas enormes. Exatamente. Né? Então, até um ultraje na época de Schwarzenegger, Fernando Colombo, você vê a galera... Eu cresci vendo os caras competindo assim, né? Então, o cara, pô, subir no palco, ganhar um título de fisiculturismo com um shortão, quer dizer, pra você ver como padrão de corpo agora é mais ou menos esse. Você falou do Ronnie Coleman, um dia eu estava vendo com meu filho um documentário que ele estava começando a viajar nisso, né? De ver, tudo isso me impressiona muito, né? Impressiona, assim, cara. Foi uma fase de ouro do culturismo. E até hoje, né? O legado de Arnold Schwarzenegger. O Ronnie Coleman... Depois, a gente viu um documentário, ele todo... tá de cadeia de roda hoje em dia, mas... Todo lenhado, cheio de hérnias de disco e tal. Pagou um preço, né? Uma duplicada, mas ele não se arrepende não. Inclusive ele fala, quer que você não se arrepende de não ter agachado com mais peso. E outro dia também, essa semana, eu vi ele fazendo umas séries com the heaviest sets em cada exercício. Tem um dumbbell, aquele exercício que você bota halteres para peito, rapaz, com acho que 220 libras, espetáculo. Ele rindo, que força absurda. É uma coisa descomunal. Absurda. Não, rindo, parecendo que tava nada. Impressionante. E isso era uma coisa que ele fascinava nessa época, não era? Nossa, você via isso nas revistas. Não, porque não tinha vídeo, era coisa muito escassa, né? Hoje em dia, sim, tem vídeos, né? Mas você via aquilo na revista, era inspiração, né? Hoje em dia, com a internet... E quando foi, Maurício, que você começou a migrar, a perceber que isso não... Boa pergunta. Não lhe sustentava mais. Porque aí vem outro capítulo, realmente. Já é um capítulo... como eu estava falando, Dani. Eu senti que não sustentava, mas não deu para sustentar. Eu competi algumas vezes... É muito detalhe, é arte mesmo, né? E cansa, porque tinha que passar isso pra mim. E o que você falou, essa qualidade minha ou defeito, né? De ter que ter a glutamina na hora certa, na época não tinha pré-treino, creatina, BCAA, depois... Você ficava meio antissocial também, né? Muito! Exatamente. Minhas namoradas diziam, poxa, fique sozinho, porque você se basta aí, Uma né? vez eu cheguei pra você e falou assim, lá no iate, aí você tava assim, deu uma patada em alguém, assim, você falou assim, tô de carbo baixo hoje. Eu dei risada algumas horas. Porque de carbo Aí baixo... depois que eu fui entender, né? Sim. O mau humor, né? A variação de humor que... Ainda bem que eu dei essa a variação de humor... Você entendeu, talvez a pessoa não, mas você entendeu, né? A variação de humor, né? Que é refletida, baseada no que você come. Uma das coisas que eu mais falo no meu canal aqui, Maurição, que é uma das coisas que... Eu acho que naquela época você falava muito pouco disso, ou quase que não tinha os transtornos alimentares, né? Hoje a gente sofre, as pessoas sofrem muito com vários tipos de transtorno, tanto a vigorexia, que é o cara se olhar no espelho e achar que ele tá pequeno, o cara bodybuilder achar que ele tá pequeno. Bigorexia, né? Vigorexia, as duas coisas. Vigorexia, parecidas. Como anorexia, bulimia, enfim, vários tipos. Impressionante como a imagem corporal ela tem um poder, né, Daniel? Impressionante. E como as pessoas desenvolvem tanto isso, por isso desenvolver mais a cabeça também, né? É isso. Eu percebi isso. Foi isso que eu acho que foi a grande virada milestone, sua. né? O milestone na virada de mesa, né? Porque o breakthrough, né? O que a gente fala muito, que é esse legado todo das dietas, né? Desses corpos e tal. Isso é muito bonito, muito bacana, mas tem um lado positivo, né? Se você souber diferenciar e toda essa questão da disciplina, do foco, da determinação, tem muita coisa mental. boa hoje em dia. Eu diria você que se eu fosse bodybuilder hoje em dia, tem muita coisa acessível, boa. Não digo suplementos, eu digo realmente tinha coisas mais gostosas, de sabor. Mas eu digo de comida mesmo, fit, né? Você mesmo teve uma feira agora há pouco em São Paulo, você viu, né? Uhum. Eu cheguei até para ir para algumas feiras lá também em São Paulo, de nutrição. E a oferta hoje em dia é muito maior. Tem muita gente querendo comer bem e comer saudável, né? Mas também Mas assim... o que você falou, eu tô entendendo. É a questão de se libertar um pouquinho dessa... É porque a privação,
assim, eu acho que tem uma frase que é clássica, é assim, ó, o bodybuilding é feito para todos, mas nem todos são feitos para o bodybuilding, né? Porque a genética é um esporte que você tem que ter a genética. Por exemplo, não, um cara mas- como Mr. Olímpia é 1 em 1 milhão, né? Tá, mas fora a genética, tem a parte mental, né? Que é o cara ser determinado, obcecado em fazer aquilo, ter a disciplina e se privar por um bom tempo. Muito. E nesse ponto, o bodybuilder é lindo. Ele é uma vivência de altos cuidados. O bodybuilder é muito cuidadoso consigo, né? Aí vai até para um lado exclusivista, mas não é querendo, né? Porque é sem querer mesmo, porque você tem que dormir bem. Você tem que ter pelo menos 4 ou 5 refeições balanceadas por dia. Tem que tomar alguns suplementos que às vezes não são acessíveis. Tem que estar na academia treinando pesado todo dia. Então requer uma disciplina, você não pode sair rifando o corpo de noite, você requer todo um contexto, né? Para estar nesse Uma level. rotina, né? Sim, nesse level. Até porque a hipertrofia precisa de descanso, ruptura de músculo, entendeu? O anabolismo Reparo, não. né? Exatamente, o anabolismo não é assim, papum, né? Você precisa de todo um ambiente anabólico, né? Quantos anos, assim, Maurício, um cara demora para criar um shape desse? Porque eu vejo essa juventude aí muito apressada, querendo... Tem, em 2 anos... com atalhos, né? Não é receita de bolo, não, mas eu acho que 1 ano e meio, quando o aluno chega para mim para trabalhar, eu digo, a gente precisa de 1 ano e meio, um garotão, por exemplo, pessoa que nunca pegou peso, 1 ano e meio para poder começar a gente pensar em maturar o corpo, né? 1 ano e meio de treino diário, né? 1 ano e meio. Legal. E aí, no Pra caso... criar um background, né? Sim, para também não se lesionar tanto, Não, né? Não pular claro. etapas, né? Lá, nem vai mandar ele pro CrossFit, que eu não sou louco, né? Aham. E vem cá, e me diga uma coisa, e o lance da privação gerando a compulsão, né? Que é meio que uma máxima, assim, né? Todos os psicólogos que vieram aqui esse falam lado, isso, né? A privação esse gerando gatilho compulsão. emocional é uma coisa que eu tenho estudado muito, até com jejum, que eu já fiz muito, faço muito. Então, esse gatilho de comida, de alimento, é uma coisa que realmente, como mexe com a cabeça, e cada vez mais, tem curado depressão, tem curado casos psiquiátricos com jejum, e tenho conversado com muita gente da área, que também pensa como eu penso, e definitivamente as pessoas têm um resgate emocional, um reward, uma recompensa com comida. Eu também tenho, todo mundo tem. Nessa Mas, época você percebia isso de você ficar... não percebia, não. Eu tinha uma visão muito... Exatamente, Dani. Eu tinha uma visão totalmente nutricional de comida. Eu só comia porque era carbo, fibra, proteína, fats. Eu olhava a comida como um remédio. Hoje em dia, mais não. Hoje em dia, a comida, para mim, é para me confortar, para poder relaxar um pouco e para trabalhar mais. Entendeu? Então, não tenho... Você nunca teve, assim, um comer afetivo de... Não usar, tenho. usar Hoje até comida? mais, inclusive. Hoje em dia me conforto. Quando eu paro para comer hoje em dia, que eu só como uma vez por dia, é para poder relaxar mesmo. E aí me libertei. Entendeu? A comida hoje em dia, é bem interessante isso aí. A comida hoje em dia, para mim, é muito mais um comfort. Eu tenho esse gatilho. Porque eu tenho uma carga horária razoavelmente forte para mim, né? Eu começo às 5 da manhã, vou até 10 lá, então... E não como, eu jejuo o dia inteiro, e é um trabalho muito braçal, e claro, não deixa de ser, né? Eu monto peso, né? Entendeu? Pra turma inteira, então chego em casa meio, mentalmente também um pouco exaurido, né? Então a comida, mais do que nunca hoje em dia, claro, tem a parte calórica, a parte nutricional, para mim terceiro plano, e a parte também para me dar uma acalmada, né? Porque acalma, né? É yang, né? Quando você come, você iniza e baixa um pouquinho a adrenalina, né? Do dia. Qualquer pessoa é assim que trabalha, entendeu? E aí? Mas não assim pro Physiculture. O Physiculture não pensa assim, claro. Olha lá, outra foto lá, ó. Maravilha. Quando foi isso aí? Rapaz! Aí- Fora da barra aí, o carnaval, é? Não, aí foi um revezamento, não foi, André? Com relay com João Rego. Eu nadei, João pedalou e André correu. Foi um revezamento, relay, né? Chama de André, tu tá revezamento. falando que Ivete participou desse triatlon aí, né? Porque eu acho que ela treinava com o Marcelo Afonso, não era não? Foi mesmo? Rapaz, que lembrança, Foi. velho. Aqui eu já tava com o pé no Physiculture. Você vê que eu não quis nem correr, nem pedalar. Só queria nadar. Foi. Quando eu enjoei um pouquinho do triatlo e já tava afim de ficar bonitão e forte, eu ia pro triatlo, nadar, dar uma pancada e ficar me olhando. Eu fiz assim várias vezes. Eu dava uma nadada, sabe que não precisa muita coisa, né? Pra poder ficar inflado. Eu dava uma porrada de natação, pegava a bike e ia ficar fazendo pose. Porque a cabeça do bodybuilder, né?
Que onda, né, velho? Que onda, né? Não, e quem lhe conhece hoje vê você uma pessoa totalmente diferente. Eu não consigo imaginar, Pois né? é, e Dani, tem gente que me pergunta, como a gente cria um arquétipo, né? Na cidade que você vê, claro, pô, as pessoas me viam, né? Mas hoje em dia, mais do que nunca, eu sou corredor de rua, e gente que eu nunca vi em minha vida. No iate, sim, Thorzinho, você, me perguntar o que foi que houve, etc. Não, mas de uma maneira carinhosa. E na rua, as pessoas me perguntam, gente que eu nunca vi em minha vida. Porra, você era fortão, você era, porra, o que foi que houve? Ficou doente? Claro que eu não vou passar todo, como eu tô aqui, né? Não vou fazer um podcast com a pessoa, né? Mas digo, pô, não, é outra vivência, bichão, é outras prioridades, entendeu? Corrida, etc, entendeu? Eu dou uma minimizada no assunto. O que eu vejo, assim, é que eu acho que essa coisa do tamanho do corpo, ela tá, muitas vezes, inversamente proporcional a essa questão da espiritualidade, a esses outros valores que eu acho que você trabalhou muito depois de ter passado por Sim, isso, se a né? gente for olhar... Você tinha a mesma Se a gente for percepção? olhar, não tem nenhum monge bodybuilder, né? Pronto. Acho que aí já deu uma... porque você atinge níveis mais profundos, mais altos, espirituais, sem alimento. Você pensa melhor sem alimento, e daí para poder você atingir uma plenitude, você atingir realmente uma meditação mais autocontrole, né? Não é de barriga cheia. Então, é questão do yin yang e a questão também... Claro que eu fui também muito forte, né, Dani? Você acompanhou, aí vem outro capítulo ainda, já enveredando para a macrobiótica. Eu fui muito longe da macrobiótica, eu me testei muito. Eu sempre muito assim, aí esse ponto que você falou. Quem lhe Eu sempre apresentou? fui muito ávido pelo que eu queria fazer. Então, a hora de ser macro, eu fui até o final. Quem foi Eu desmaiei 2 vezes com macrobiótica, né? Quem lhe apresentou? Sandrinha, né? Lógico. Sandrinha me deu os livros que você conhece, né, de medicina, livros que não chegam no Brasil. Sandrinha morou em São Paulo, frequentou o Sartori, naquela época, o Tomio Kikuchi, falecido, que veio na Bahia algumas vezes. Eu tenho esse livro, Pois é, autocuroterapia, que é uma bíblia, né? Pois é. Então ela me deu autocuroterapia em 2 carnavais. Carnaval é época de ler, né? Pra quem não gosta eu que nunca gostei como atleta, nunca gostei de carnaval, então é época de malhar, quando dava, no horário ir pra casa e administrar as horas lendo. Então ela me deu autocuroterapia em 2 carnavais, eu devorei, eu digo, é isso aqui, exatamente o que eu tô pensando aqui agora. E essa imersão qual que foi que ele motivou? Vivência, né? Você não vai imersão lendo, você tem que experimentar, né? O que ele motivou? Assim, qual foi o start de falar assim? Exatamente isso, o cansaço do physicoach, né? O clima ruim, ter que se alimentar 4, 5 vezes por dia, a praticidade e percebendo o que eu gostava, não era estar tão forte, era estar trabalhando, dando aula, isso me preenchia muito mais. Estava começando a me tomar meu tempo demais, sair da Petros, ficar carreirado para tomar um shake derramando no carro para ir dar aula em Julião. Quer dizer, tá muito louco a minha vida. Eu tava acelerado. Não tava legal, eu tinha que escolher. Aí veio outro capítulo interessante. A Petros fechou. E aí, Maurício? Seu templo fechou, a Petros acabou. Vai fazer o treino que você fazia na Petros São Julião? Não tinha nem peso. Não tem como, não tem peso, não tem plateia, porque tem plateia, que não é legal, na Petros ninguém olhava nem pra você. Agachava com 200 lá, com 100 no supino, né? Léo Coque com a gente lá, Cezinha, e não tinha plateia. E na Julião, não por conta disso, mas tinha uma galera que ia olhar, etc e tudo mais, entendeu? E não tinha peso e não tinha a logística mesmo, né? Não era uma academia, hoje que vê como mudou muito. Hoje em dia é uma academia de bodybuilder, quem diria, né? Na época minha era uma academia fashion. E hoje em dia virou academia de bodybuilder. Tem gente hoje em dia que esse cara sai de Lauro de Freitas pra treinar em Julião, pra fazer fisiculture lá. Não pelo manancial de peso, melhorou, mas não pelo manancial de peso, porque os aparelhos são bons e a blogueiragem, né? Pronto. E não tinha minha época. A época era romântica, a Petros era romântica, totalmente romântica. Então eu perdi o romantismo, pronto. Eu perdi o savoir, né? De vivre, né? O joy de vivre, né? Pelo fisiculture. E o que é que eu percebi? Foram quantos anos? Que trabalhava, me sentia muito bem dando aula. Então eu digo, aí pronto. Aí foram quantos anos de bodybuilder? Você lembra assim? Uns 10 anos, levando a sério. Mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Levando a sério mesmo, né? Aquela coisa louca, né? Competindo, e Feira de Santana, Camaçari, e levando muito a sério. E aí começou a perceber, eu percebi também, além das aulas, que me faziam muito bem na minha cabeça, e senti que ali era onde eu me encontrava, bom, e me senti muito bem com o estômago vazio. E aí teve até um dia, você quer saber, a gente tem a gente fala, mais um trechozinho, um parágrafo, dentro do capítulo, um parágrafo. Quer saber esse parágrafo? Quero. Foi um dia que eu ia almoçar na casa de Sandrinha,
e ávido por comida, bodybuilder, né? Cadê o frango grelhado? Esfomeado. Esfomeado, feito louco, né? Catabolizando, literalmente, naquela época. Pra mim, né? Que não tem catabolismo nenhum, na verdade. Aí fui lá, a Sandrinha atrasou. Eu digo, porra, essa? Meio-dia e meia, 1h, 3 de Sandrinha, foi outras coisas, né? E não veio pro almoço. Eu digo, ó, deixa eu dar um rolê na praia. Eu vou no Porto, dar uma espairada, porque se for chegar aqui eu vou ficar maluco, vou catabolizar mesmo e vou dar ali um rolê. Não vou ficar sem almoço hoje, vou ver como é que eu me viro. E fui me sentindo bem. Entrou o Yang, né? Na praia, tomei um banho de mar, Yangizou, né? Acalmou. Eu digo, olha... Mas o que foi? Eu fiquei Mas o que ele acalmou foi o quê? Foi o banho de mar, o Yang. Eu respirei, eu tomei sol. Isso, Yangizou, né? Eu tava aí, atrás de comida. Eu digo, ó, eu ganhei uma energia aqui extra, que hoje em dia eu faço com a maestria absurda, né? Que eu passo o dia sem comer, né? Então eu ganhei uma energia extra que eu não percebi, eu fui estudar depois o que era aquilo, né? Que é o Yang, né? De sol e de mar, que me deu autonomia para ficar muito mais horas do que eu pensava. Pronto. Aí eu fui comprovar, com os livros de Sandrinha, eu fui comprovar na teoria que ela tinha esses livros que são pérolas, que existe isso, existe uma coisa chamada, que os orientais dominam, Yang Yin, e que é a lei da ordem do universo. E se você desobedece, você vai ser triste e infeliz a vida toda. Se você obedece, você vai ser feliz o resto da vida. E você não precisa de nada. É só seguir a ordem do universo. E ser feliz. Pronto. Quando eu li, isso me chamou muita atenção também. E é a vida de verdade. Agora que eu passei por tudo isso, eu digo, todo mundo não tem o direito de se queixar de nada. Você tem que ser feliz. Perfeito. E hoje em dia é meu lema, hoje em dia. Eu chego para meus alunos, é gente que gabarito, gente que tem altas obrigações, altos compromissos. Eu digo, bicho, não deixe nada, nem ninguém tirar a sua felicidade. Mas não é uma vez na vida, não. É diariamente. Ninguém tem o direito de tirar a sua felicidade. Não tem. A gente veio aqui vai ser feliz. Seja, bicho. Não, tudo bem, se bate, todo mundo tem esse problema. Eu também tenho. Mas na hora H, passa a régua, vai fazer alguma coisa. Mas bote a cabeça na cabeça e diga, foi ótimo, comemore. E Sandrinha tem esse aspecto muito árabe, né? De comemorar todo dia, né? Tem que ser assim, eu acho. Perfeito, Maurício. E como é que você pratica isso? Trabalhando. Não tem melhor forma. Trabalhando. Porque trabalha, você vai arredondando. Eu percebi quando eu fiz Brahma Kumaris, que é a meditação Raja da Yoga lá nos Barris, voltar a frequentar, que é muito bom, dizia isso. O trabalho, quando você faz o que gosta, obviamente, é uma meditação. Você vai trabalhando, você vai aprumando as arestas. Você vai se acalmando com o trabalho. Você vai botando a cabeça a trabalhar. Não é não? Você vai fazendo o que gosta, você vai, ó. Sim, você nem percebe que tá trabalhando, né? Sim, mas não. O que é muito louco, que hoje em dia muito gente louco, Dani. Aí outro dia eu tava com um aluno gosta. meu amigo, Paulo Góes, falando, Maurício ainda vai pra Julião depois daqui, 10 da noite. Eu digo, é a melhor aula, Paulinho. Por quê? Porque eu tô com uma fivela do cinto já tirada. Então eu tô aqui super relaxado, fazendo o que eu gosto. Então é a melhor aula do dia. Porque já acabou a pressão, já acabou o tights, né? Que todo mundo tem no dia, aquela hora mais yang, né? Aqui eu já tô no hang, que é o yin, é a metade do yin e a metade do yang. Eu já tô semi-relaxado. Que relaxado demais não presta, é yin, né? Então aqui eu tô semi-relaxado. Então essa aula, quem pega a última aula comigo, pega o boi, porque eu já tô relaxado aqui, a gente vai brincar na academia. E como é que é pra você dando aula pra... Brincar, aspas, né? Pras pessoas, assim, que muitas pessoas não encontraram esse propósito, não sente esse prazer de fazer exercer seu trabalho, de viver uma vida nessa não como é que você é uma escalada, né, isso? Dani? É uma escalada. Às vezes as pessoas passam a vida inteira e não acham mesmo, né, o propósito. E eu acho que é meio caminho andado, até para um pai e para uma mãe, né? Que você tem um filho que acha, que faz o que gosta, e para sua cabeça também, né? Você voltar, acho que é saúde mental demais. Em algum momento... Você voltar para casa às 10 da noite e feliz da vida, domingo a domingo, eu acho fantástico. Eu acho isso uma saúde, uma riqueza mental, que não é só, você tem que ter riqueza mental, espiritual, financeira, claro, você tem que ter uma base também, e física. Então, você unindo um pouquinho de cada, é o mindset. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cada. E você, em algum momento da sua vida, trabalhou com alguma coisa que você, antes de você descobrir isso, alguma coisa que você não lhe dava prazer? Você chegou a fazer algum sempre curso, personal, não, sempre personal e... Chegou a fazer alguma faculdade? Chegou a fazer alguma... Em administração de empresas, que foi uma coisa muito breve, né? Nutrição também, depois saí. E aí a prática sempre envolvida e senti que o movimento me fazia muito bem, né? Entendeu? De estar em movimento. Estar em movimento, exatamente.
Você vê que hoje em dia eu dou aula de 5 da manhã e sempre sem carro, sem bike, às vezes com bike, às vezes correndo e andando e retroalimentando dos alunos e da natureza, né? Um dia como hoje, um dia chuvoso mesmo, eu trabalhei o dia inteiro. Um dia que a gente nem sai de casa. Eu estava na vida prática, né? Esse é legal. Então, as pessoas me perguntam... as pessoas mais simples, elas têm uma vida vivida mesmo, né? E eu acho que é melhor. Uma vida com propósito. Pessoas que não param para pensar muito se isso está legal ou não. Vão vivendo, né? Vai vivendo. Vai executando, né? Senão você tem o fluxo, você perde o flow, né? Você esbarra no problema e engasga, né? Vai vivendo. Agora tem muita gente que vai vivendo e... aí vem os casos de downgrades, né? Depressão, etc. Porque não está vivendo uma vida... Está muito preocupado com outras coisas, não está vivendo, literalmente falando. Mas aí tem também... A gente pode entrar também... Eu entendi o que você quis dizer, mas... difícil, é uma escalada, Dani, é uma escalada. Tem muita gente que vive no piloto automático, né? E que às vezes vive... sem qualidade de vida. Vai vivendo... Não. Não é isso que eu quis dizer, não. Não, eu entendi. Não, eu entendi. Tô falando só não, sem qualidade de vida não vale nada. Você vai ficar um parafusinho e vai ter hora que você vai bater biela, você vai quebrar. Uhum. Não, eu digo vivendo bem... Não, eu entendi. Eu tô falando só para as pessoas que estão nos assistindo, sim, né? Para que elas entendam o que você... Na semântica, o que você está querendo dizer. Porque, às vezes, a gente vai vivendo, sim, e não vai refletindo, não vai tendo consciência do caminho que a gente vai traçando. Não, sempre refletindo. E é importante a gente recalcular a rota da nossa vida, às vezes. Né? O tempo todo. Desequilibrando, equilibrando. Ter a visão, revisão e previsão, sempre. E resetando todo dia. Tentar resetar. Pronto. Entendeu? Tem coisa que não dá para resolver, a gente vai resolver amanhã. Mas tem um reset diário. Botar a cabeça no travesseiro, como eu lhe falei agora. Dizer, não, tá tudo bem. Tem um livro muito bom que lançaram agora, chama-se Gap or Gain, que fala sobre isso. Comemorar os gains. Pô, você é atleta, você é nutrólogo, você já tem uma vivência muito boa, tem qualidades físicas, já tem uma base financeira boa. Comemorar. E o gain? O gain é o que vem por aí. Eu quero ser melhor, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar com um pouquinho mais, quero malhar mais. Vai rolar, mas não precisa se exaurir por isso. Eu quero ter uma meta na minha empresa, eu quero ter, entendeu? O target, todo mundo tem. Mas você precisa ficar mais preocupado com comemorar com o gain do que com o gap. Entendeu? Muito bom esse livro, Gap or Gain. Tem um filósofo que eu acho muito bacana, ele se não me engano, ele é coreano, é Byung Han, que ele fala sobre... Tem um livro que o nome é Sociedade do Cansaço. E ele fala justamente dessa coisa desse ritmo, né? Que a gente vive hoje, dessa coisa do... Não desligar. O caos, o caos tem todo dia. Eu falo para todos os meus alunos, esse pessoal que eu trabalho, gente que tem obrigações grandes mesmo, trabalho com cifras e com metas realmente bem fortes. Desafiadoras. Exatamente, desafiadoras, exatamente. Primeiro, ter o hardware mental. O que é que dá o hardware mental? A atividade física. Se você não tiver, você vai quebrar. Vai chegar na empresa, vai se embolar todo e não vai conseguir, vai chegar em... Não atingir um nível de performance cerebral, mental, né? De oxigenação, de... Trabalhar seu hardware mental. O que é que faz isso? Muito aeróbico, nesse ponto até o aeróbico até melhor que musculação. E ter um mindset muito bom, entendeu? Você vai se entregar pro caos, todo mundo tem, qualquer área tem, inclusive na minha que trabalho com qualidade de vida, todo área tem um caos, todo dia tem caos, todo dia tem confusão, né? E saber se entregar, né? A dor, resiliência. Você se entregar ao caos e sair dele, out of the box. Entrar na zona de conforto, ou sair da zona de conforto, entrar nela, sem se apegar, tomar a pancada do dia, que vai doer mesmo. É que nem corrida, que nem triatlon, né? Vai doer, pronto. Relaxa, vai doer, pronto. Aceita que dói menos. Exatamente. Né? Nunca me esqueço uma vez lá no Ironman, Marcos Paulo Reis, que é muito bom da consultoria de São Paulo, perguntou, chamou a galera Michel Bogli, falecido João Paulo Diniz também na época, lá. Aí o pessoal na véspera do Ironman, de noite, hein? No jantar de massas. E Marcos Paulo deu umas dicas amanhã para o Ironman, o que é que a gente pode fazer, alguma coisa especial? Não, vai doer. Boa noite. Pronto. Eu vi aquilo, fiquei... Vai passar 10 horas de relógio, vai doer. Pronto. No dia a dia também é assim. Se prepare. Vai ter uma hora que você vai ficar ianguizado, contraído todo, ó. Confusão. Brainstorm, gente te ligando, você não vai dar conta. Aceite. Daqui a pouco relaxa. A vida é assim, contração e descontração. Talvez o grande lance seja esse... saber se contrair. É você sair, né? É você fazer... Isso, essa maestria de você migrar, que hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer isso com malhação, eu tenho meu estilo de vida para isso, de migrar para contração e descontrair sem se cansar.
vai se contrair todo, vai ficar estressado, mas tem que descontrair um pouquinho. Não precisa ser muito, não, porque se descontrair muito, não vai prestar. Descontrair um pouquinho e voltar para a contração, porque todo mundo sabe que o melhor estado é contraído, quando você está com a atenção plena. Ali você está vivendo. Porque comer e dormir, vai ter uma hora que você vai fazer isso. Mas ali você está morto. Então, a melhor hora qual é? Você está com o aperto de mente. Então, quando você tem isso na cabeça, eu adoro. Quando começa a coisa a ficar pesada, eu digo, pronto, aqui eu estou sendo Maurício. Entendi. Aqui está exigindo de mim, de minha cabeça, ó. Eu estou botando minha cabeça para funcionar. Aqui eu tenho que me virar. Entendeu? Perfeito. Essa é a visão. É muito... Mas você já tinha esse... É tipo zazen mesmo, né? Como dissesse assim. É Santo Agostinho, né? Ó, me tem mais pancada que eu começo a gostar. Mas a gente aprende muito isso com corrida. Que a corrida dói. Corrida machuca, né? Então, são 30 anos de corrida de rua, então... Não é todo dia que a gente acorda com vontade de correr, não. E corrida você tem que botar... Corrida é coisa muito rápida. Você tem que, botar o yang em questão de minutos. Ó, pá, e aí? Começou a correr... Não pode pensar muito, né? Vai perder pra uma coroa, vai perder pra um garotão com roupa de surfista. Não, começa, vai mostrar quem é que manda, pronto, pau. Mostra quem é que manda. E aí vem triplo aquecedor. Pulmão, coração e rim. Que é o que liga. É o triplo aquecedor da macrobiótica, né? Pulmão, coração e rim. Então, nesse ponto, corrida é fantástico. Eu quero que você fale mais sobre a macrobiótica, mas antes eu quero... Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos. Ó, peraí, essa foto aí... Peraí, tem uma foto aqui, mais uma foto. Essa foto é aonde, Andrezão? Internacional aí. Sou eu e ele atrás aí. Ele colado em mim aí. E aí, quem é que corria? Quem era que corria mais? Quem é que corria mais? Com essas coxas grossas aí, ele conseguia pegar? Talvez o objetivo não era nem correr, era paquerar mais, né? Porque eu vou lhe dizer, bicho, com essas pernas compridas suas aí, viu? Massa. É muito legal eu conseguia correr bem pesado. Essas lembranças. Eu quero saber mais da macrobiótica, porque Vamos, é um macro é lindo. É um assunto, Maurício, assunto que eu... É velado às vezes, né? É um assunto que eu não domino muito. É vivência, a macrobiótica eu não vivi isso, mas eu tive... Eu vivi muito, eu fui muito corajoso, Dani. Eu tive a curiosidade... As pessoas falam, me perguntam até hoje. Por que isso? Por que esse desapego, né? E eu sempre fui muito corajoso em minha vida, né? Eu consegui cedo, né? Porque não é fácil, com 20 anos, é o que até o Julião fala, né? Nosso amigo Julião Castelo. Você tinha um dos corpos mais bonitos, dos caras mais bonitos de Salvador, os corpos mais bonitos. Por que isso? Não, ele não me pergunta, mas as pessoas me perguntam. Por que essa migrada tão rápida, tão precoce, digamos assim, né? Mas é isso, por quê? Porque a cabeça, a macrobiótica, ele dá uma cabeça absurda. Você se domina. Você tem uma autogestão impressionante. Você diz, Mas você acha que só a macrobiótica que dá isso? Não, não absolutamente. Jejum faz muito isso. Algumas outras práticas. Hoje em dia, suplementos fazem muito isso. Não chega nem aos pés, mas tem muita coisa boa. Até de suplementação que lhe dá uma parte cognitiva absurda, né? Eu costumo falar, Maurício... Sinapse mental, né? Eu costumo falar que dentro do nosso corpo existe uma farmácia. Todas as substâncias estão aqui dentro e que todas, a gente... Não que eu seja contra a suplemento, tá? Nem medicação, não é isso que eu quero dizer. Mas eu digo, tem muita coisa que funciona, realmente. A cada vez que eu estudo mais, eu vou tendo a consciência de que tudo está aqui dentro. Nós não usamos ainda 30... agora que eu tenho mais segurança e plenitude e... Lucidez. A gente não usa 30%, 40% do nosso manancial. É muito grande. A gente tem o potencial de trabalhar no sistema autônomo, esse sistema nosso sem... sistema... Simpático, parasimpático. Exatamente. Parasimpático com autonomia absurda. Como foi essa... Fala indo. Mais sobre a mais... Não foi indo, né? Foi como você lia no livro... Não, praticar. Tem que praticar. Diga assim algumas práticas, traga aqui pra gente... Não comer. A macrobiótica fala isso? A macrobiótica fala muito filosofia, isso é livre. E o que é que liberta você? É o sistema parasimpático, não comer, né? É o yang, né? É você ir ouvir os pássaros, é você tomar sol, é tomar banho de mar todo dia. É sentir o yang, né? Entendeu? Eu costumo falar se libertar de um café da manhã e como você faz, e remar. Você faz macrobiótica. Eu costumo falar... Você faz, do seu modo. Sem saber, né? Todo mundo faz macrobiótica de alguma forma, mas de alguns modos. Eu fui radical, porque eu queria yangizar. Esse é o erro. Mas aprendi, graças a Deus. Hoje em dia eu tenho uma maestria. Hoje em dia eu migo, como eu lhe falei, eu migo do yin pro yang sem doer.
Então, a hora de ficar contraído, vamos ficar, trabalhar, vamos ficar contraído, vai doer, entendeu? E a hora de ficar relaxado, vamos relaxar um pouquinho, bora. Comer o que quer, relaxar um pouquinho. Tá na hora, né? Eu estava lendo sobre o fundador da macrobiótica, ele, como outros, George Orwell. ele se curou de uma tuberculose tendo um estilo de vida saudável, Eles né? botam arroz. Através da alimentação. Na verdade, o prato principal é sempre arroz. Tem os pratos secundários, a macrobiótica não tem mistério. É arroz e alguma coisinha de leguminosos e um feijãozinho. Mas para cura mesmo é arroz. Arroz integral. Que é um alimento neutro, né? O pH, inclusive, um alimento cereal, um alimento neutro, né? É engraçado que é uma coisa... Eles curam mesmo com arroz. E há alimento... relatos, inclusive, e eu sempre me senti bem, até hoje me sinto bem muito com arroz. O alimento que ele me dá uma neutralidade com arroz. Eu me dou bem com arroz também. Engraçado isso. Tem gente que não, mas eu me dou bem com arroz. Embora eu não goste tanto do sabor, mas eu me dou bem. Não, de Sandrinha... Eu me dou bem. Eu como com gersal, às vezes. Exatamente. Eu gosto muito daquele arroz cateto com vermelho, aquela combinação que tem ali no tem até o negro também. É, o negro já tem mais sabor, né? Eu já acho ele... Mas aí vem a arte fundamental. Quem faz o arroz. Sim, óbvio. Exatamente. Na macrobiótica é tudo. Quem faz seu alimento. Porque a energia... Sim, lógico. Entendeu? A energia de quem faz seu alimento, isso é regra fundamental. Perfeito. Isso aí uma vez eu... Então não adianta querer fazer macrobiótica sem saber comer, sem saber mastigar, sem saber salivar, sem saber quem fez seu alimento. Não é loteria, não, a macrobiótica. Perfeito. A energia ela é muito sutil também. Então, quanto o fisiculturismo, mas de outra forma, entendeu? Ela é muito sutil. Muito, até mais, né? Porque eles são muito precisos. Até o lugar que você arruma o arroz, eles são oriental, né, cara? Então, o arrumar do prato, o colocar. Inclusive, quando eu vejo a gente dizendo que faz macrobiótica, bota um prato todo cheio, todo espalhado, eu digo, esqueça. Não é isso aí, não é macrobiótica. Eles são detalhistas demais. Até o cone, ele bota o arroz em forma de cone. A maneira de botar o hashi, você nem sabe disso. Tudo. Uhum. Eles são muito detalhistas. É muito Não, exatamente. É outro nível, né? É nível de você ficar com a lucidez absurda. Muita presença, né, Maurício? Muito. Eu costumo dizer que o homem... Isso não tem preço, Dani. É o que o pessoal busca hoje em dia. Correndo, pedalando. Ficar lúcido é a melhor coisa do mundo. Não? É você ficar lúcido e pleno. Qual a sua definição de lucidez? Porque para muita gente isso pode ter um... Acho que não. Acho que tá proativo, tá perceptivo. Perceptivo. Você saber que aqui é uma xícara e aqui eu tô movimentando para cá. Fez barulho, ó. Pronto. Em um segundo eu reagi. Isso é lucidez. É saber o que você falou e não pestanejar em um minuto e responder. Tá lúcido. Não tem guesswork. Tá presente. Na macrobiótica. Tá presente também. Muito, né? muito. Não é tá aqui. Não. Presente da melhor maneira possível. Com certeza. E o dia inteiro. Se vire. A macrobiótica tem duas... a primeira, se vire para ficar yang. Pronto. Eu aprendi isso em minha vida. Se bata. Eu tomei chuva hoje. Como é que é? Eu tomei chuva hoje. Mas por quê? Eu sabia que aquela chuva ia me dar todo o gap por dia. Eu não pestanejei. Vai doer, vai. Eu vou tomar chuva aqui, vai ser chato pra caramba. Tô de roupa de trabalho. Vai sentir frio? Não, sentir a melhor coisa. É a coisa mais yang do mundo. Ninguém quer esse calor, amolece. Calor é in. Toda pessoa que nasce no frio tem uma constituição física muito melhor do que quem nasce no calor. O sulista, por exemplo, ele é muito mais forte do que o nordestino. Frio yanguiza, frio mata. Frio você tem que contrair todo. Contração o que é? Yang, né? É que nem pegar peso. Você se contraiu no frio, ó. Ficou duro, ficou pleno, doeu, ó. Você deve ficar atento, né? Pronto. Uhum. Então, essa é uma regra da macrobiótica. Você tem que se vire, mas fique yang, porque só serve assim. Dê exemplos para as pessoas, assim, do que representa o yin e o que representa o yang. Porque são os opostos. São coisas básicas. Frio e calor, água. O yin seria sólido e líquido. O yin é o relaxamento, né? A mulher é yin, o homem é mais yang, né? Então a gente vê até algumas pessoas tiradas da macrobiótica e dizer, não, a mulher yangizou. Tá errado. Eu não falo nunca, né? Mas aí, na meu íntimo você está falando errado, porque a mulher nunca vai yangizar. A mulher sempre vai ser yin. A mulher pode diminuir o yin dela, né? Tudo é meio termo, né? Mas dizer que a mulher tá yang, a mulher nunca vai ser yang. A mulher é uma força. Ela tá menos yin, digamos assim, né? Então saiba falar um pouquinho, porque aí você vai agredir, né? As pessoas às vezes nunca leram, né? O que Oxá falou. Isso é muito distante. Aí você tá brincando de yang, né? Não é assim. Existe uma ordem de yang maior para yin menor. Qual é o yang maior? Natureza. Então respeite isso para você ser feliz. Chuva é yang maior. Ah, minha casa é boa, mas a chuva é maior. Vá tomar chuva e vai ficar com frio. Porque vai lhe dar depois a recompensa. E dá mesmo, impressionante. O sol tá doendo, vá
vá para o sol, vai doer debaixo de sol, vai correr, fazer o que quer, vai ter recompensa depois. Porque depois vem o equilíbrio. E como é Entendeu? que- como é que nem a dor também. A dor, você sai da zona de conforto. Depois você se equilibra. Porque ninguém fica em yang o tempo todo. Porque o yin é o pior dos mundos. O yin você não vai para lugar nenhum. O yin é letárgico. O yin não sai nada. Então quem O gosta... estado depressivo Já é o yin de uma maneira exacerbada, né? Já é o yin, já é o extremo. Você já tá letárgico, tá com alimentos que ele... né? Porque ninguém chega no yin também nesse nível de depressão de uma hora para outra. Você deu uma escalada, né? Você foi inizando, e aí a cabeça começou a ficar deprimida, né? O que seria Por falta de yang, né? O que seria um estilo de vida yin? Muita comida, falta de movimento, né? Entendeu? Muitos alimentos... Sedentarismo. E a falta de alimentos que inizam, né? Esses alimentos que são processados, derivados de leite, até alimentos que são extremamente ins, né? Gelado, muitos alimentos que deprimem, né? Que tiram, que você conversou com o Mel, tiram o Agni, o fogo, né? Que é o Yang, né? Uhum. Tudo pra mim é muito Yang, né? É só um outro nome. Exatamente, só muda o nome. Então tira o fogo. Tudo que tira o fogo, gelado, líquidos, água. As pessoas falam, mas você não bebe água? Bebo água, sim, bebo muito, ali é outro tipo de líquido. Mas se você se entupir de líquido, você perde o fogo, claro. Você apaga um pouco a chama, né? Entendeu? Tem esse lance de você beber... Como é que você regula isso? Isso é uma coisa interessante. E de você, por exemplo, você bebe água... Você vê que quando você me deu café, eu tomei um golinho só, diga. Você toma... Como é que você regula a sua ingestão de água? É proporcional, às minhas perdas, né? E é proporcional ao clima que eu tô. Salvador é quente, então tem dias que realmente eu vou sentir sede. Mas não tenho medo de sentir sede, não. As pessoas têm muito medo de desequilibrar. É isso. O oriental sabe disso. Não vai ser uma horinha de sede, nem de fome. Vai matar, né? Claro que não. Você tem que sentir a sede e fome. Tô com fome. Vamos aceitar um pouquinho a sede e a fome? O que é que você pode se virar com a sede e com a fome? O que é que você pode fazer mentalmente? Não tem água aqui não, bicho. Não vai beber não. Não vai beber água não. E aí, você vai fazer como? Vai segurar a onda um pouquinho? Vai chorar? Vai espernear? Na guerra. O que você vai fazer? Um pouquinho quer dizer, a todo momento você vai botar água na boca? Que é isso? Sentiu fome, já vai beliscar o que é uma barrinha? Engraçado. É assim a vida? Engraçado que eu... Acho que não. Paleoliticamente falando, darwinianamente falando, é assim? Acho que não, né? Engraçado, Maurício, que você falando assim, eu fui criado muito nessa pegada, né? E aí uma vez eu fui com o meu filho para o Marcelinho, ele tinha uns 10 anos, fui pro Capão. Aí cheguei lá... Uma vivência, né? Eu e ele só. Primeira viagem, eu e ele só. Ou foi a segunda? Acho que foi a primeira. Isso é que é educar. Só eu e ele, né? E aí eu falei, pai, vamos para uma viagem aqui, vamos mergulhar aqui na natureza, num lugar que você vai marcar, né? Aí fomos primeiro demos um passeio, entramos na cachoeira, aquela água gelada, ele amarradão, entrou. Aí falei, rapaz, será que ele vai aguentar? Vai chegar em casa reclamando pra mãe? Aí eu falei, vou testar. Falei, vamos fazer a trilha da Cachoeira da Fumaça. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou levar água. E pra poder, porque ele vai sentir sede. Uma bananinha passa. E eu levei tudo, uma mochilinha e tal. Mas a intenção não era traumatizar ele na primeira ida. Esperou ele pedir, né? Mas eu fui com ele e eu fiz esse teste. Peguei, levei uma garrafa só. Aí cheguei, falei, a gente vai subir, é uma longa caminhada, sobe, parece ser a parte mais difícil, mas a descida, cansado, pode machucar o joelho, você largando o peso no corpo e tal. Até mais. Então, olha só, vamos lá. Aí fomos, um solzão, chegou assim, um quarto da trilha, ele já... Tô morrendo de sede. Aí eu dei água pra ele e falei assim, essa água aqui é pra gente ir e voltar. É Cachoeira da Fumaça, mas não tem água não, é uma fumacinha, você não consegue pegar a água e beber. Então não vai ter água. Vai sacar que vai ter que racionar, né? Não vai ter água. Eu sei que ele pegou, entrou por aqui e saiu por aqui, né? Aí continuou andando, chegou assim, tipo, na metade da subida, aí ele veio de novo. Meu pai, eu tô com muita sede. Aí eu falei... Tem água aqui, essa água aqui, falei de novo, essa água aqui... É a última. É água, tipo, era 1 litro de água, ou era 700 ml, uma garrafona. Aí ele pegou, tô tomando e escorrendo pela boca, eu dando risada. Nem dava com sede. Eu dando risada. Escorrendo pela boca, né? Aí, eu peguei e não falei mais nada, André. Aí, Maurício, eu continuei subindo, aí chegou lá em cima, ele se distraiu um pouco com a coisa da altura, eu fiquei até assim um pouco
nunca tinha percebido isso nele. Uma fascinação pela altura, uma destemida. Eu, meu irmão, vai pra cá. E ele querendo ver como é que era lá embaixo. Legal, hein? E chegou e ele, pô, meu pai, que legal, que experiência e tal. Aí, esqueceu, né? Quando voltou, começou a voltar o sol. Aí a gente foi de manhã cedo. Quando voltou, já era tipo 1h da tarde, o sol escaldando. Aí ele... Para aí, não tem uma aguinha não. Eu falei... Peguei o garrafa e fiz assim pra ele, ó. Secou. Aí ele, querendo água tinha um menino com o pai do outro lado. Não tem uma água aí não, tio? O cara... Aí eu aqui. Aí ele falou... Aí ele fez assim... Porra, meu pai, é agora? Aí eu falei... E agora que a gente vai ter que chegar lá embaixo e não tem água. Nem pra mim, nem pra você. Eu tô com sede também aqui. E aí ele ficou... Não reclamou não, mas ficou... Botou numa zona de desconforto. Em outras palavras, você educou. Claro. Aí chegou em casa. Colocou ele. Aí chegou em casa. Vai ter que se virar, né? Aí chegou em casa. Aí desceu, aí bebeu água, igual um esbaforido. Aí falei pra ele, falei, nem sempre a gente vai estar, né? Exatamente. Disponível. E aí quando chegou em casa, na viagem, chegou pra mãe. Minha mãe, fiz uma viagem massa, passei sede. A mãe, como é que é isso? Engraçado, da mãe, da maternal. Não sei o quê. Eu falei que nada. Fale mais que você vivenciou lá. Porque a gente ficou na casa da árvore, não sei o quê. Porra, até hoje ele me pede. Porra, mas vamos voltar lá, vamos fazer essa viagem. Tá vendo? Né? Então, sentiu que o desconforto fez bem pra ele. Isso é educar. E meu pai fazia isso. Meu pai fazia isso comigo de uma forma um pouco mais rude, que funcionou, mas que não recomendo. Ele falava, por exemplo, eu questionava ele porque... Falava, mas por que minhas irmãs estão indo pra escola de carro? Você leva. E eu tenho que ir de ônibus. Aí ele... Porque você é homem, porra. Você tem que ir de ônibus, não sei o quê, pra ele... tipo, tá com fome, as meninas comem e se sobrar você come. Tipo, ele me chamava de Rambinho, né? De Rambo, imagina que doideira. Não que tenha que ser assim, mas... Foi a maneira dele também, né? Essa coisa do faltar, né? Da gente sentir faltar, né? E não querer dar tudo de mão beijada, né? Não, nunca. A comida. Nunca, então, porque a vida não vai ser assim, né? Então, assim, esse lance de você sair dessa zona de conforto, eu costumo falar que o que não mata fortalece, né? Sempre. Então, esse lance do... Eu queria que você falasse mais do jejum. É por isso que existe serviço militar, existe as pessoas são escoteiras, né, etc., acampamentos, por isso, para poder viver isso. Coisa que o oriental faz de letra. Então, eles estão acostumados a trabalhar com desconforto, né? Não é um desconfortozinho que vão quebrar eles, né? E nesse ponto, você precisa fazer muito Ironman, triatlo, para sentir isso, né? Coisa que o próprio dia a dia ele faz isso. Não precisa ficar fazendo esporte endurance para poder sentir o yang, não. Mas em relação ao que, Dani? Jejum? Eu queria que você falasse sobre o jejum. Porque o jejum tem a ver tudo com a macrobiótica, né? A falta de alimentos, diga. Deixa eu só lhe falar sobre o ponto, né? Porque, assim, tudo é uma questão de intenção na nossa vida, né? E eu acho que o jejum que está sendo comercializado, divulgado agora é um jejum muito mais focado numa dieta de emagrecimento que está se buscando puramente estética. Que ainda assim é salutar. Tá, mas que não vem, vamos dizer assim, com essa bagagem da intenção. Não é um Ramadã, né? Não tem essa intenção. Definitivamente não. Não, porque as pessoas não estão preparadas para isso. O mote, o foco das pessoas era emagrecer, realmente, né? Então, eu já tive comigo não é. Esse é o ponto. Comigo não foi. Então, realmente... Queria que você diferenciasse isso, porque tem muita gente que eu não fiz emagrecer. Tem muita gente que eu conheci que se deu muito bem com o jejum, mas eu conheço também casos, assim, que foram bizarros, assim, da pessoa ter desenvolvido transtorno alimentar, gente que fazia jejum, mas que não sabia o grande lance que era sair do jejum. Não, a quebra do jejum é o mais importante até do que o próprio jejum. Eu sempre falei isso. Você saber quebrar o jejum, primeiro, ambiente que come, o que comer, a velocidade que você vai ingerir o alimento. Pronto, fala sobre isso. Isso é fundamental. E como você tem eu não tenho essa prática. Eu tenho diária, eu faço isso diariamente. Eu entro e saio do yin yang, então eu não como na rua, eu preparo todo o ambiente, porque eu estou de jejum, vou para casa depois, aí vou criar todo o ambiente, eu vou arredondar todo o meu dia, vou correr, aí preparo toda a situação para poder entrar no yin, né, que é comer, né. Então eu tenho um ambiente, eu escolho alimento, boto os lugares e rezo antes para poder não inflamar a comida, né? A mastigação. Então tudo desligado, acabou toda a parte de celular, de informação do dia, não tem nenhuma informação, inclusive me incomoda muito eu estar comendo e ter que voltar por causa de alguma coisa que eu esqueci, que ali eu estou voltado para a comida. Então saber migrar desse ambiente, tudo é questão de yang, né? Do yang, você está com
toda a atenção, sentidos todos voltados para o mundo de informação, de trabalho, para uma hora que você vai comer. Você vai ali comer, você vai apagar mesmo, né? Você vai se desligar. Desconecta. Não tem que não diga, desconecta. Nem um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas desconecta, pô. Comeu, morreu. É a assertiva minha de anos, mas a verdade é essa. Você comeu, você passa para outro sistema, né? Então você tem que se preparar para isso, né? Então, Você não é a mesma pessoa, da hora que você come, ainda mais a pessoa que tem jejum de 24 horas, 18 horas, ela está com a adrenalina muito alta, né? Você vai dar uma desligada boa mesmo, né? E aí você, Entendeu? como é que você organiza? Então tem que saber migrar, tem que saber respirar, tem que ser, eu diria a você, que sedar. Você vai sedar seu corpo. Vai deitar, sedar um pouquinho, se preparar para receber o alimento. Quando eu era bodybuilder, eu chegava em casa e já ia comendo. Aí, meu irmão, aí inflamava, ficava maluco, a cabeça ficava péssima porque não mastigava direito, a cognição, o jejum, cérebro perdia, ou intestino, cérebro perdia logo toda, né? Porque uma coisa é você sair comendo devagarzinho, os pensamentos estão totalmente assertivos, né? Você está comendo, mas está ainda raciocinando, que bom, né? Tô comendo ainda lúcido, né? Mas quando você come de vez, vai embora, a conexão vai embora toda. Aí você diz, porra, aquilo, tá pensando naquilo agora. Mas você tá totalmente já... Bote o microfone perto. Tá? Mas você tá com o sangue já todo no intestino já, você não consegue nem pensar mais. Aí você se cansa, né? Porra, não resolvi aquilo hoje, aquilo ficou pendente, mas aí já foi, meu irmão. A comida, a insulina, que é monstra, no sentido deletério, lhe ganhou. Esqueça. Vá dormir, porque só no outro dia. Vai ter que se virar para poder ficar pensando em resolver o problema. Ou então esqueça e resolve o problema, se resolve por si mesmo. Uma coisa. Então, comeu, morreu. É uma coisa que eu percebia quando eu trabalhava muito no consultório, era o quanto que o quanto era difícil os atendimentos na volta do almoço. Sim, eu esse comia, pós-prandial, né? Misturava esse feijão, pós-prandial, arroz, todo mundo fala, coisa, inclusive... E ficava assim, ó. Fica. E aí... Tem gente que se acostumou a isso e toma ali café, depois toma ali café rebater. E já acostumou esse downgrade, esse bluesinho depois do almoço e leva direto, leva depois e consegue até ter umas tardes até razoáveis. Mas meus amigos que são médicos, Daniel Nunes, que é amigo nosso, eu sempre falo, Dani, faz turno não, bicho. Como eu faço? Leva direto. Tem paciente 2 da tarde, você vai parar pra comer 1 hora de relógio? Entendeu? Leva direto, bichão. Você produz muito mais. Sim, ele falou, tem razão. Às vezes cansa um pouquinho, mas nesse cansar você vai, se você é bom mesmo, se vira e leva direto. Eu levo direto. Quando eu vejo, não tô cansado não. Impressionante. Quando eu chego em casa, tá com fome de hein? Foi sua impressão. Eu faço isso às vezes também, Maurício. Agora me diga uma coisa. Porque, veja bem, só para completar, Dani, às vezes você tem a impressão de estar com fome, mas está com o seu corpo cansado e contraído. Aí você precisa relaxar. Não é comida, esse é o gatilho que a gente está conversando. Não vai ser a comida que vai lhe dar relaxamento. Você precisa, às vezes, deitar, tomar um banho, tirar essa roupa, tá a roupa cansada, tá com a roupa do corpo, melhora muito. Porque você vai eu digo sedar. Bota uma roupinha mais confortável, deita um pouquinho, sedar. Não vai ser comida agora que vai lhe relaxar. Mas as pessoas não têm às vezes, esse discernimento, né? Aí acham que a comida vai confortar de vez e vão logo, né? Saiba migrar um pouquinho, porque às vezes não é fome, não. Às vezes está com o corpo desconfortável, está contraído, está estressado. Então vai descansando um pouquinho, sem precisar comer. Eu tenho umas alunas que confundem fome com sede, imagine. Sim, ou então fome com apetite também, né? Você preciso ou quero, tenho fome, é desejoso ou necessário, né? E fome com sede, sim. Isso é muito peculiar em Salvador. Salvador é muito quente, muito. Eu também tenho isso, mas eu já entendo, né? Quer dizer, muito, ainda mais quem faz corrida, quem faz esporte. Normalmente tá muito mais sede que fome. Salvador dá muito mais sede que fome. Salvador é muito né? A galera é muito macrobiótica, nem gosta muito. É uma coisa que eu sempre questionei lá na faculdade de nutrição, quando vieram com aquela teoria de que tinha que comer de 3 em 3 horas. Eu falava assim, como é que faz? Não faz sentido você comer sem sentir fome. Mas isso foi derrubado já há muito tempo, Não, né? foi, mas na época... Tinha, né? Não, Tinha até hoje tem gente que pratica isso, né? Mas eu lembro que eu não conseguia... Na época eu era, pra você nunca foi uma... Na época que eu era atleta, que eu dobrava, treinava de manhã e de tarde, eu sentia essa necessidade porque eu estava muito pilhado como talvez na época que você era bodybuilder, que você estava sempre se desgastando e tal. Mas depois... Não, na minha época, bodybuilder para cumprir tabela mesmo, porque eu sabia que pra minha cabeça, não era nem... Você nem esperava a fome. No iate era no relógio. No iate era Myoplex, aí dava gigante, já sabia o que era. Frango grelhado com brócolis, da minha maneira, grelhado. Só era fazer assim, né? De 2 em 2. Não, no relógio. Eu não passava 1 segundo. E tudo isso cansa, né? Muito cri-cri, né? E aí quando eu comecei... E tem outras histórias também, tipo sair longe, às vezes, com o namorado pra subir na Perine, comprar uma castanha do Pará...
Uma loucura que a gente fazia. Desculpa o merchandising aí, né? Não, tranquilo. Muita loucura. O bodybuilder, ele é surtado, porque ele tem que manter aquilo ali a todo custo. Quer dizer, o corpo tá dominando. É isso que eu digo. Você tem um corpo, não. Você, entendeu? Você é um corpo. O corpo tá ali dominando. Você tem que manter aquele padrão, que não é pra você muitas vezes, é pros outros, a todo custo. Cansa. Muito. Perfeito. E aí, Maurição, então assim, isso aí tá bem claro, né, para as pessoas de que vocês reflitam sobre isso, né? O que Se tá valendo a pena, o que né? você tá sentindo? É fome? É fome ou é desejo, né? É, e com o corpo também, né? Eu faço isso muito com minha filha. Quais seus anseios de Papai, tô com corpo, fome, né? Papai, tô com fome. Às vezes eu vejo que ela tá entediada ali. Tá nada. Aí eu falo, vamos brincar, Tá bored, né? vamos brincar um pouquinho aqui. Aí ela fala, papai, tô com fome. Eu, tá bom. Aí eu vou lá e pego, sei lá, uma maçã, uma coisa assim. Aí ela fala, não, papai, não tô com fome disso, não. Aí eu tento já ensinar, filha, isso não é fome, isso Então não tá com fome, né? Isso é mesmo? desejo. Fome a gente come o que tá na frente. Aí ela fica assim. Aí eu, vamos brincar, vamos. Aí tiro de tempo, né? Levo pro pia ali, jogo na água. Tem uma filha minha que adora água, a outra já não gosta muito de água. A outra parece um gato. Chegou na água, ela. Então, né? Isso, é tirar essa. Hoje a gente vê as crianças muito sofrendo com essa coisa do tédio, né? De ficar ali numa tela. Mas o ser só humano. recebendo. O ser humano perdeu esse starving, que eles chamam de starving, que é exatamente a fome de verdade. Inclusive, o pessoal está pagando por isso até para poder organizar, fazer esporte, etc., para poder ter isso que, paleoliticamente falando, a gente tinha, que é caçador guerreiro com fome de verdade. E o jejum faz isso também, né? Então, ter essa fome real, né? Entendeu? Porque a oferta de comida hoje em dia é enorme, que nunca teve isso. Entendeu? Tem essa disponibilidade. Exatamente. Né? Então, as pessoas perceberam que perderam essa condição agressiva de ficar realmente com fome, que você fica realmente proativo. O cérebro entra em outro modo, né? Exatamente. Mal comparando, para você caçar uma onça e matar, você precisa de 10 cachorros famintos para poder cercar uma onça. É maravilhosa, né? Para você cercar a onça, você pega 10 cachorros e botam cães, 10 dias com fome. Esse cara é milhão, né? Aí quando vão para poder cercar a onça, que eles são 1 milhão, né? Entendeu? Sendo que alguns morrem ali, né? Não, ninguém caça de barriga cheia. Entendi. Ninguém. A natureza mostra isso, não, né? Exatamente. Claramente. Depois que uma vaca pasteja, que um leão caça, não tem o que eles fazem? Vai fazer. Os grandes CEOs... Fica vulnerável, dormindo, né? Não, até em termos high-tech mesmo, né? Os grandes CEOs hoje em dia, todos, né? Elon Musk, esses caras jejuam muito. Os caras são águia, né? Os caras estão voando. Os caras não querem sair do flow de jeito nenhum. E todo cara que é bom, em qualquer atleta nem se fala, que a pior situação para atleta, a corrida, nesse ponto, é peculiar. É inflamado. Então, o que é inflamado? Porque a corrida é roubando sangue da periferia, né? Inflamação pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo mundo tem um pouquinho, mas o ideal é não ter. E tirando o sangue do cérebro, né? Então, toda vez que você come, você inflama um pouquinho ou mais ou menos, entendeu? E aí, você saiu do melhor dos mundos. Então, um cara que é CEO, né? Um cara que sabe que tem que ter reunião o dia inteiro, ele sabe que ali ele tem que voltar logo pro flow. E se ele vacilar, ou beber bebida alcoólica, então comer uma comida fermentada, uma coisa que não lhe faz bem, ele vai perder o gap, ele vai sair do flow, sai mesmo. A não ser que depois ele corra, malhe, volta, claro que volta. Mas ele tem medo, eu também tenho, de sair do flow. Que o flow que você tá, ó, perceptivo, ativo, como eu tô aqui agora, ó, trabalhando, entendeu? Proativo. Vai ter que dar uma relaxadazinha. Mas não precisa ser muito. Então você tem que voltar logo pro flow. Porque você sabe que ali é o melhor estado. É o estado que você tá, ó, dominando. Exatamente. Perfeito. Agora, Maurício, tem muita gente... isso. Tem muita gente que está aqui nos assistindo, a maioria, inclusive, que está aqui online assistindo a gente, que são pessoas que não têm experiência nenhuma, que não estão nesse nível de percepção e conhecimento. O que é que você recomenda para quem quer começar a experimentar isso de uma forma responsável, lógico, né? Balancear e consciente. As refeições. Aumentando os intervalos. Física. Aumentar os intervalos, tipo, claro. comer de 3 em 3 horas. Não, ter 1 hora de uma refeição master, né? Então, tem que comer mesmo, né? Escolher 1 hora para você ter uma refeição master, né? Uma refeição, digamos assim, que vai lhe dar o substrato por dia. Pode ser. Eu acho que essa coisa de comer de manhã, realmente eu acho ruim. É uma hora, como o Bel falou, é uma hora que você tá com... poucas pessoas que acordam com uma disposição pra comer assim, tipo... Não, você tá com comida, todo mundo gosta de comer de noite. Todo mundo, eu também como de noite. Eu acho que todo mundo belisca de noite, ou então janta, né? Você come, realmente é muito xiita, né? A pessoa que trabalha, chegar em casa, comer 8 da noite e dar uma beliscada depois, é difícil mesmo. Escovar, como Sandrinha, que atleta fala, escovar o dente acabou, porque realmente é a melhor maneira de você acabar com tudo. Quando escovar dente, ninguém vai escovar. Não sei se o cara é muito guloso, você voltar pra comer e vai escovar de novo, né? Sandrinha tem essa regra e eu
eu acho bem interessante. Para todos os alunos isso. É uma mente... Você quer parar de comer, stop eating, escova o dente. Quando escova o dente, acaba, né? É a informação pro cérebro, tipo assim, ó, fechou. Sim, pronto, fechou. Sim, interessante isso. E aí, eu acho... Mas e o lance que você falou de que o melhor horário para o corpo receber e digerir, isso é meio controverso, é o meio-dia? Não, é isso. Eu vi você conversando com o Mel aqui, ela falou de meio-dia. Traz, né? Eu acho do seu schedule, do seu rotina. Eu acho que o jantar, eu até comentei isso uma vez com você, eu acho que o jantar, ele é muito legal, porque já acabou tudo, você tá calmo, você pode parar, não tem mais obrigação. Você foi estudar o comportamento dos indígenas e das tribos, né, que tem, eles fazem o quê? O dia inteiro caçando e no final do dia chega... É, the warrior diet, né? É a dieta do guerreiro, né? Que é que eu faço, né? O omado, o meal a day, que já é outra vertente. Eu acho que é melhor. Pra mim, pelo menos. Eu tô lhe falando da minha experiência. Pode Sim, cada um tem sua... porque pular o almoço, o skip lunch, que às vezes as pessoas realmente têm acostumado, inclusive meus alunos relatam isso. Maurício, eu não consigo ficar sem almoçar. Mas não é fome, não. Claro que não. É cultura e dar uma relaxadazinha. E sabe, já tem essa manha de tomar café e voltar a trabalhar. Talvez ela rendesse até mais se não fizessem isso. Mas já fazem, então não tem como tirar. É arraigado mesmo, né? Mas, pra mim, e eu acho que em termos de produtivos, é a última refeição. É o jantar. Seria a hora de comer mesmo. E aí, aquela história. E pra cabeça, talvez. Finaliza seu dia e depois não tem trabalho, não leva trabalho pra casa. E até pra ser feliz também, né? Porque é uma recompensa. Até às vezes, não acabou o dia, pô, deixa eu comer uma coisa gostosa, pai, voltar. Não tem trabalho como? Eu digo assim, aí você faz aquela rotina do tipo, trabalhei, agora eu relaxo, como e depois... Você come, deita e dorme, não. Você dá um time ali. Dá um time, aí depois assim, volta tudo. Acabou, sim. Você desliga da rotina, não, de manhã do celular. Sim, exatamente. É um in mesmo, de in com vontade. Não, agora eu quero comer mesmo. Acabou, Maurício. Só manda mensagem, autossugestão. Acabou, desliga o celular, agora chega, vamos comer pra poder voltar outro dia. Senão eu não consigo, senão eu vou dar o overwhelming, eu vou ficar a milhão, né? Ninguém consegue ficar yang o tempo todo. Então tem que ter um pouquinho de in, para poder voltar a ficar yang no outro dia. E o que você recomenda, Maurício, assim, para as pessoas que tem problema com insônia, que também é outra coisa... É o quê? A galera que não consegue desligar? Eu também, né? Eu nunca consegui dormir bem minha vida, mas eu acho que tem os naps, né? Que toda pessoa... Se ninguém pode, realmente, não é todo mundo que pode ter os cochilos, né? Que paleoliticamente também falando, sempre existiu, né? Se você botar o ciclo circadiano de uma pessoa em uma caverna, ela vai, de alguns períodos de hora, ela vai dar um cochilo. Então, os cochilos fazem parte. A siesta depois do atleta, almoço? Então, é fundamental. Sim. A siesta é mais do que comeu, né? Mas os cochilos, independente disso, sempre existiram. Ninguém consegue dormir bem, ter um sono reparador durante horas e dizer que reparou total. É como se dissesse que comeu e está bem nutrido. Não é assim. Então, ter um sono perfeito não existe, né? Não tem como você ter um sono perfeito. Então, se você se cobrar, é pior. O sono REM, ele não é longo, ele é curto, ele é por poucas horas. É o sono que repara. Eu, na minha experiência, às vezes eu durmo 2 horinhas, mas tá tão cansado, às vezes, que valeu. Pô, impressionante. E o estado mental também, o que cansa é a cabeça, eu acho, viu, Dani? Porque, às vezes, você tem... Preocupação. Sim, às vezes você deita 8 da noite, eu falo isso para meus alunos demais, mas tá tão com brainstorm, quanta coisa na cabeça... e acha que vai descansar porque deitou 8, até sente a barriga, até pode ser até de barriga vazia, que dorme até melhor. De barriga cheia, mas não consegui dormir muito não. Mas tanta coisa na cabeça ainda martelando, e você vai tentar dormir, exigindo um sono, porque não, é hora de dormir, eu preciso para não acordar cansado, vai lhe cansar. E aí você tá ali, são 1 da manhã, 1h30, às vezes 2, sem se preocupar, mas está em casa, relaxado. O conceito de rest, de descanso. Está em casa, está descansado, a cabeça está boa, você está lúcido até um pouco, né? Trabalhando. O que você faz? Informação. Eu gosto muito de ler. Eu acho Sim, lendo, é isso. Me joga num exercício mental. Muito, lhe estimulando mentalmente. Claro, você está eu durmo com um livro assim. Está se alimentando mentalmente, entendeu? Então, às vezes, dormir pouco. Mas... O suficiente, né? Sim, o suficiente. Isso é muito individual. E nesse ponto, o atleta de endurance sabe exatamente. Ele sabe quando acorda, sabe se foi nadador, sabe quando você acorda no melhor, no pior, e sabe tirar proveito daquilo ali. Porque ninguém acorda em condições de CNTP. Ninguém acorda, inclusive eu digo isso pra galera de corrida, você não acorda pronto pra correr, não. Você vai ter que ter pra migrar pro Yang, né? Você acorda e vai levando. Vai acordando, né? Exatamente. O que você acha do café? Eu ouço então, assim... só pra terminar. Então, às vezes a pessoa fica preocupada em ter um sono reparador,
Mas é aquilo que teve, é que nem comida, é o prato do dia, digamos assim, mal comparando, né? Até foi uma luz que eu tive aqui agora, é verdade mesmo. Se você acordar e dizer, poxa, dormir mal, é pior. Vai ter que ir, não vai ter? Então se você ficar assim, pô, dormir mal, pô, não vai render. Não! Tente extrair o melhor daquele dia. É o que teve pro dia. Foi o que você conseguiu dormir naquela noite. Eu acho melhor pensar assim, não? Eu vejo muita gente apelando às vezes pra remédio, né? E toma um remédio pra dormir, aí o remédio ceda, não Seria melhor se relaxa. movimentar, aí é que vai o yang, né? Não seria melhor, já que você dormiu Cansar mal... o corpo, vamos dizer assim, pra poder relaxar. Respirar, não, ir pro ar puro, e fazer alguma coisa ao ar livre. O que é que eu posso fazer agora, já que eu dormi mal, não acho que eu não descansei, acho que eu tô um pouquinho cansado. O que é que eu posso fazer? Energizar. O que é que você mais vai energizar? Exercício. Legal. Eu acho. Eu também acho. Quando eu tenho... Natureza. Não precisa nem ser exercício, natureza. Vale da energia. Engraçado você falar isso, Maurição. Eu costumo dizer que o ser humano adoece à medida que ele se afasta da natureza. Não, isso é... Sim, você fala isso, eu concordo, e até tem essa réplica sua, falo pra muita gente isso. Com certeza, a doença vem quando você... É yang, né? Quando você tá por natureza, você vai padecer. E nesse desafio de criar filhos, eu estava lendo um livro um dia desse que abriu uma chama, assim, uma luz que eu achei fantástico. Um cara chamado Richard Louv, ele é um jornalista americano. Ele foi o primeiro a trazer um conceito que ele chama de transtorno de déficit de natureza, né? Que as crianças de hoje em dia, elas não Internet, não sobem né? mais em árvore, De jeito nenhum. elas não andam descalças. Não saem nem do quarto. E o quanto que isso é confundido com déficit de atenção e com Mas é óbvio, né? e outras Mas é doenças, óbvio, né? Claro. Outros transtornos. Não tá oxigenando, né? Vão ter realmente dificuldade de pensar, né? De tudo, de agir, claro. Muito legal você Mas como a natureza integrar isso. descansa mesmo, né? Que a pessoa às vezes está cansada, né? Mas vai, como a natureza sabe, né? Às vezes vai um pouquinho para ali, encosta um pouquinho. Em Salvador é muito legal isso, que você pode encostar em qualquer lugar e tomar um ar puro. E daí o dia aí vai cochilar. Claro, então você percebeu que você descansou sem estar naquela hora do sono. A gente preparou uma surpresa para você. Tem um vídeo aí que uma turma que gosta muito de você Mentira. resolveu mandar uma mensagem aí. Especialmente Só você mesmo. Pra você, uma homenagem. Segunda-feira chuvosa. Ô, Maurição, dá um presente desse. Homenagem. Unbelievable. A gente faz em vida, né, irmão? Claro. Só serve assim. Vamos lá. Para mim é uma grande honra poder Homem aí. fazer esse vídeo aqui para você, lhe homenageando. Lembrando que o verdadeiro amigo é aquele que nos pega pela mão e faz tocar nosso coração. Nossa amizade de muito tempo, desde a adolescência, me fez ver o quanto é importante ter pessoas como você próximo. Eu acho que a gente vai eternizar essa amizade e isso é a melhor coisa que existe. Tenho muito carinho, muito respeito, tenho você como ícone e você sabe disso. Lhe levanto, lhe boto para cima e você merece toda a nossa atenção. Um momento especial, aproveite, a gente plantou muito, você é um cara de uma energia indescritível, sempre bem com a vida, sempre pro alto, e isso é maravilhoso. Se mantenha assim, firme, um carinho especial por você. Beijão, tudo de melhor. Oi, Mal. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é uma pessoa especial, por sua sabedoria, por todos os ensinamentos. E você, pra mim, como a gente sempre fala, você é meu irmão espiritual. A gente veio de muitas épocas atrás, por isso que a gente tem essa conexão tão linda. E você é uma pessoa aqui entre nós, eu acho uma das mais evoluídas. Você é maravilhoso. Um beijo, te amo. Meu filho, eu tenho orgulho de ter um filho guerreiro como você. Como igual, não tenho. Mal, é uma honra ter você como irmão. Você, para mim, é um exemplo de garra, de coragem, de força e de fé. Avante, irmão. O seu caminho é de sucesso. Conte sempre comigo. Te amo muito.
Ah, meu irmão. Que beleza. Tudo em família. Família. Sandrinha e Andrezão, onipresentes, né? Às vezes não precisa estar diariamente com eles, mas está onipresente, né? E Perfeito. André, que tá aqui com a gente, até o modo de falar, a gente conviveu muito tempo junto, até essa coisa, né? De André, né? Entendeu? Os trejeitos, né? A gente Vocês são muito tenta andar, parecidos. né? Com certeza. Eu passo por osmose, né? Sim. E ele é taurino, eu sou pisciano, existe uma ligação. O taurino Uma sintonia. ele precisa, a leveza que ele busca no dia a dia, talvez eu tenha, por isso que ele fala. A flexibilidade, o pisciano, ele é altivo, né? Ele é, digamos assim, terno. Eterno. Ele tem a ternura, o pisciano é muito terno. Então, Legal. acho que é isso. Legal. Então, meu irmão, é assim que eu me despeço aqui desse papo. Aqui a gente falaria horas e horas e horas, né? Sim, dá papo pra 1000 podcasts. Vamos marcar mais vezes. Foi muito legal esse papo, relembrar, né? Esse momento de nostalgia também de uma fase tão bacana das nossas vidas e a gente tá podendo aqui hoje falar, né? Entre amigos Viver, se emocionar, né? É isso aí. E assim, foi muito bom você ter trazido, né, vários temas. Quero que as pessoas comentem aí, vocês que estão assistindo, comentem, né? Se tiver dúvida, vou passar a bola para Maurício. Sigam ele no Facebook, nas redes sociais, no Instagram. Tem um arroba dele aqui na tela que vai aparecer. Maurício mora aqui em Salvador, atende aqui, tem muita expertise, vocês perceberam aí, é um cara que vai do superficial ao profundo, bem deep. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, dá essa força aqui, compartilha esse conteúdo para quem você gosta ou para quem você conheça que está agora começando nesse universo. A gente falou aqui, a gente deu muitas pistas, muitos caminhos, né? E falamos de muita sabedoria de quem já pratica e já errou, já acertou, enfim. Ativa a notificação também. Queria agradecer aos patrocinadores, a Muri que me veste, né? A empresa que planta árvores para cada peça de roupa que você compra. Uma árvore é plantada, então venha plantar junto com a gente. Para Fruct, né? O suco liofilizado, Detox, que vai fazer uma faxina no seu corpo. E também para Aroma de Gaia, que nos presenteou aqui com os aromas. E foi uma noite fantástica. Então, fica meu agradecimento. Maurição, Recadinho final. deixa um recado aí para Claro, recadinho final. A gente tem que aguentar ser feliz. Ser feliz não cai do céu, dá trabalho. Atividade física dá trabalho, comer bem dá trabalho, ter um sono, minimizar o estresse. Hoje em dia a gente tem a gama de informações, realmente o dias. Viver é difícil. Sempre vai ser, claro. É nossa epopeia aqui, é nosso lugar. Mas não se esqueçam que dá trabalho ser feliz, mas vale muito. E não deixe nada nem ninguém, por dar tanto trabalho, tirar essa pontinha que você conquistou. Então, é pote de ouro, gente. Vamos cuidar dele todo dia e dormir com ele e acordar com ele. Perfeito, meu irmão. Obrigado aí. Obrigado a você, Dani. Andrezão, você foi responsável por esse encontro aqui também, viu, velho? Sim. Foi lá buscar o homem, trouxe, me ajudou Fez o transfer. me ajudou a trazer os vídeos, as imagens, enfim. Foi muito legal estar entre amigos aqui e espero que a gente possa falar mais vezes assim. Valeu, galera. Um abraço aí. Fiquem com Deus e até a próxima.